Chegando ao vivo nesta quinta-feira, o Intrometidos Especial. Eu vou logo pedindo ao senhor e à senhora que possam repassar o link do nosso Intrometidos para seus amigos, para os grupos de familiares, de colegas de trabalho, enfim, da sua cidade, da sua atividade profissional. Vá avisando que hoje tem muitas informações bombásticas aqui no programa. E vou pedindo aos senhores e às senhoras também, isso é muito importante para nós intrometidos, para a gente aumentar o número de inscritos no canal da Ativa Web. Então você, do seu lado direito aí na tela, você tem inscreva-se. Então você clica, você se inscreve e depois você aperta o sininho. Tem muita gente me dizendo já que está satisfeito porque toda vez que tem programa Intrometidos, já toca o sininho, a pessoa já abre o celular e já sabe que tem programa Intrometidos. Por isso que é importante você se inscrever, se inscreva, ajude também as pessoas aí, dizendo, ó, todo mundo se inscrevendo, os Intrometidos de casa. E depois o sininho. E depois, do lado esquerdo, tem um polegar, que você vai clicar também dando um like, tá certo? Dizendo que está gostando do programa. Então a gente aumentou muito já o número de inscritos, aumentou o número de likes, e a gente está crescendo realmente de forma acelerada. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Genival Henrique, boa noite, amigos intrometidos. Pastor Cleiton Pereira, estou no aguardo do Quinteto da Notícia. Romualdo Costa, boa noite a todos. Dinaide, está dizendo um grande abraço para toda a equipe dos intrometidos. Estou esperando. Está conectada nos Estados Unidos, ó, acompanhando o programa. Sérgio Quirino está dizendo boa noite a todos. Antônio Vasconcelos está dizendo boa noite, Marcelo. Caso IPEP se arracha no STF. Nossa tal que o Girassol está por trás. Maria da Guia, boa noite, povo de Deus. Boa noite, Maria. Quem mais aqui está? Romero Andrade, hoje vai ser muito bom, intrometidos. E depois o jogo pelo SBT, Fortaleza e Botafogo. Lá para 9h30 da noite, o jogo Botafogo. Socorro de Fátima Oliveira, boa noite a todos, ansiosa para me intrometer também. Esteja convidada, Socorro, a se intrometer. Todos estão convidados a se intrometer neste programa. Tiago Melo, será que teremos audiência do Lobo Sisudo? Será? Daqui a pouco a gente vai perguntar aos intrometidos. Será que o Lobo Sisudo fica em casa acompanhando o programa? Quando a gente faz programa aqui na quinta-feira, na sexta-feira pela manhã muita gente acorda cedo. Enfim, Marcos Ferreira de Araújo, Emília Ribeiro, Edson Barros, Nilvando Dias de Almeida. A todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência. E agora eu vou trazer os cumprimentos aí dos integrantes da equipe Intrometidos. Começo com o Helder Moura, aqui à minha esquerda. Boa noite, Moura. Muito bem, Marcelo. À esquerda eu mando meus cumprimentos para você que está ao centro. E abraçar a Maurílio que está à direita. E me acosto aqui na esquerda de Janildo. Os cumprimentos ao pessoal da técnica. Meu abraço às pessoas de casa, sempre muito caloroso, porque é graças a elas, a essas pessoas de casa, Janildo, que o programa Intrometidos atingiu esse nível de qualidade e também de quantidade de acessos. É impressionante. Quando a gente chega, as pessoas se reportam ao Intrometidos. Todos os dias as pessoas ficam questionando onde a gente chega. O que é que o Intrometidos vai trazer? Porque vocês estão, de fato, pautando. Isso é que as pessoas dizem, né? Que nós estamos pautando, e eu até acredito nisso, nós estamos pautando, de fato, um segmento importante da cobertura política. Mas, daqui a pouco, ao longo do programa, eu vou trazer algumas informações, Marcelo, e eu acho que nós vamos debater sobre isso também, sobre o Calvário do Lixo, porque é um assunto que pegou. E o Ministério Público está detido num processo muito específico, que é o processo 1070/17, que está tramitando no Tribunal de Contas do Estado e estava, de certa forma, adormecido, e que agora
eu pensei que não era como fogo de montura, mas passou a ser como fogo de montura, crepitando de baixo para cima. E aí, agora as coisas começam a tomar vulto. Dizem que o lixo é um luxo. O lixo é o lixo que leva ao luxo. Agora, o detalhe é que, veja só, Maurílio, você gosta desse tipo de noticiário, é que integrantes desse esquema cancelaram todas as festividades, viagens e demais comemorações que estavam programadas para acontecer até o dia 8, inclusive a inauguração de uma mansão que segundo testemunhas que me mandaram e fotos, 3 vezes maior do que aquela mansão do Livânia, lá na Casa de Souza, que fica numa fazenda Mãe d'Água, né? Diz que é uma casa extraordinária. 4 bandas tinham sido contratadas. 4 bandas, isso mesmo, contratadas e mais. Disse, tem uma suíte lá presidencial, Marcelo, que cabe sua casa dentro. E tem recursos de tecnologia que talvez a gente não consiga chegar. A casa de Marcelo é boa. Marcelo, nós sabemos que Marcelo tem uma mansão ali nos bancários, não vou dizer nem aonde para os bandidos não chegarem lá. Muito bem, Marcelo. Pode dizer. Quem é intrometido não tem medo de bandido. Não tem medo não, né? não se perturba com intromissão, não. Não. Esse é um quem anda com seguranças... são certas pessoas aí que diziam que tem 85% de aprovação. Verdade. E não conseguem andar sozinho na rua. Pois é, rapaz, eu vejo liderança. E olha que não é abordado pelas pessoas que gostam. Porque quando o cara é abordado pedindo autógrafo ou fotografias, eu não sei o quê. Tem esse tipo de aceitação, de admiração da população, até enquanto a população não descobre que eles praticam crime. Mas eu acho que isso nunca aconteceu. Tá aí o caso de Lula, que era o dono do Agora, Brasil. Daqui a pouco, eu gostaria até, inclusive, de fazer esse comentário daqui a pouco, Janildo, com a sua devida aquiescência, eu gostaria de penetrar nesse assunto, se você me permite, que é o seguinte, é impressionante como o nosso ex-governador, seu amigo, Ricardo Coutinho, aquele que não quis apertar a sua mão, é impressionante como ele gosta de amorcegar-se nas pessoas. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui o relato desse comportamento errático que ele tem e que agora está se amorcegando em Lula, porque me parece que ele não quer se aproveitar um pouco da popularidade que Lula tem ainda, porque Lula tem, de fato, a popularidade. No Brasil hoje tem 2 grandes lideranças políticas, de um lado é Lula, do outro lado é Bolsonaro. Isso aí é inquestionável. E aí é clara a ofensiva. Notório, você já viu Ricardo demonstrar algum tipo de solidariedade com alguém fora o ex-presidente Lula? Não, solidariedade com muita gente, inclusive com Cássio em 2010, quando foi buscar Cássio nos Estados Unidos para ter o seu apoio. Pronto. Quando é da sua conveniência e do seu interesse, ele vai atrás. Elogia, ele disse que Cássio seria o grande senador da Paraíba em 2010. Quando foi agora em 2014, disse que Cássio era um senador que desprestigiava a Paraíba. Ele disse isso na campanha de 2014. Então veja, Marcelo, daqui a pouco a gente pode aprofundar um pouco nesse tema e eu vou fazer o histórico desse comportamento amorcegador que tem o senhor Ricardo Coutinho, né? Não está na sequência, a gente tem isso aí. E tem mais outras informações de bastidores importantes, não é? Importantes que podem suscitar, digamos assim, uma venda exagerada de Lexotan nas próximas horas, porque o que a gente está divisando no horizonte, me parece que são turbulências. Pode ser uma sexta-feira de festa, né? Pode ser, uma sexta-feira. Tristeza para outro. Que não é nem 13. E a gente vai falar também a questão da Operação Checkmate. Teve a deflagração ontem da 4ª fase da Operação Checkmate, que teve como alvo busca e apreensão em endereços de propriedade do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Fernando Catão, sobre a suspensão de uma licença para a construção do shopping Intermares, o shopping lá de Intermares. Pátio Intermares. Que é uma questão que envolve diretamente o empresário Roberto Santiago, que aí já deve ter sido, inclusive, revelações aí do Leto, ex-prefeito de Cabedelo, que está colaborando com as investigações, inclusive sua esposa já foi liberada no sentido de que cumprir medidas cautelares, está em casa. Já estão mandando aqui para nós informações aqui. Aliás, Marcelo. Como é o nome do nosso amigo Nepomuceno, lá de Campina Grande? Paulo Nepomuceno. Paulo Nepomuceno. Está mandando aqui, Marcelo, pessoas que estão assistindo o programa agora. Doutor Evandro Sabino e esposa, Tião e Rui em Campina Grande, Tadeu em João Pessoa, Flávio em Recife,
Elias em Sumé e o ex-deputado Quintães e a esposa, também lá na cidade de Sumé. Esse Tião aí é quem? Estião é amigo de Nepomuceno, de Paulo Nepomuceno. Sim. É o Tião de Campinas. E quero registrar aqui, É o Cláudio, né, que trabalha na usina São João, que assistiu como é, por orientação de Eduardo Ribeiro, a semana passada e já mandou uma mensagem aqui para mim, disse, tô assistindo, já avisei a doutor Eduardo. Eu digo, tá bom, vamos lá. Marco Antônio Queiroga, que foi vereador aqui de João Pessoa, né? Irmão de Marcelo Queiroga, Grande médico figura. cardiologista. Aliás, ele é um assistente assíduo do Esse programa. menino é um cara que faz falta à política de João Pessoa. Lula do Muito rádio, sério. lá de Umbuzeiro. Doutora Rossana, que é advogada, tá mandando um abraço para toda a equipe. E vamos falar também sobre o reforço que chegou aqui em João Pessoa, né? Mas não é para segurança de Bolsonaro lá em Recife? Não tem nada a ver com a Tem segurança, não. A equipe que chegou é do COT. Eu vi aquela, pensei que era. Não. A segurança. Bolsonaro foi para Recife, não veio para João Pessoa. O negócio é aqui. Os hotéis lá estão todos ocupados. Aliás, está lá no site da Polícia Federal. A Paraíba virou um dos alvos, um dos mais substanciais alvos de operações da Polícia Federal nos últimos 7 anos. A Paraíba hoje é destaque nacional em relação a alvo de operações da Polícia Federal. E nós vamos dobrar a meta, e quando chegarmos à meta, vamos dobrar a meta. Vai pro topo do ranking. Tem uma pessoa que está assistindo aqui que deu uma informação, eu não sei se é verdade, que o governador João Azevedo, ele colocou João Azevedo, acho que ele, na hora de digitar, esqueceu o Vedo, né? Diz que o governador sancionou o dia da maconha, é isso? Não estou sabendo, não. Não? Isso é mentira. Acho que não procede, não. Não estou sabendo disso, não. Acredito que não. Mas onde há fumaça, fogo? Pode ser que realmente... Eu não acredito. Agora... Vamos Aqui. checar depois. Quem Olha, botou aqui chegou. foi Romualdo Costa, É. que aliás é um parceiro íntimo de Gilvan Freire. Maurélio Batista. Gilvan chegou agora, olha só, ele está aqui, eu nem vi. Boa noite, Maurélio. Esse assunto ele... Boa noite, Maurélio. Boa noite a todos, né? E eu acho que a cidade vive assim uma evolução, viu, Gilvan? É muito boato, é uma coisa impressionante. Romualdo está dizendo aqui que foi verdade. Romualdo Costa está dizendo Olha, aqui. é um... Que o governador João Azevedo homologou o dia da João maconha. Azevedo homologou o dia, sancionou o dia da Se maconha. foi, eu lamento muito. Sancionou Porque o se quê? fosse pelo O menos dia da para maconha. aquele pessoal que está fazendo esse tratamento aí e tal, etc., ainda ficava calado. Mas o dia da maconha, puta que pariu, aí é de lascar, Eu não gosto de comentar nada que fica assim, especulando. Eu acho que não é uma coisa sem sentido. Você Mas- fica comentando, depois não foi, aí você gastou. Mas, Marcelo, tem- a verdade é o seguinte... Agora, eu só comento que quando eu aonde- vejo no Diário Oficial. Aí eu puxo Olha, e comento. Marcelo, a verdade é o seguinte, você trouxe à baila uma notícia que parecia até que estavam transferindo o quartel-general da Polícia Federal para Paraíba. E aí o que acontece? Em virtude disso, onde a gente passa, é todo mundo comentando o que é que esse pessoal vem fazer na Paraíba. Eu acho que para ver a orla marítima de João Pessoa não tem, porque não está vendo. Eu entrei em contato com um amigo meu. Coisa recreativa, esportiva, Não, eu tenho uma amiga da Polícia Federal, eu perguntei a ele está não está havendo nenhum jogo aqui, nenhuma competição assim desse tipo assim, porque parece que o ano passado teve, não foi, Janildo? Foi a coisa mais engraçada do mundo, que Foi. quando chegou o avião trazendo um bocado de delegação do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo, que vieram num voo só. Quando chegou aquele monte de homem de preto aqui no aeroporto de João Pessoa, foi um desespero, Maurício. Eu lembro. Mas dessa vez não, dessa vez eu acredito que eles vêm para trabalhar, para botar a marginalha, esses picareta ladrões que estão roubando o dinheiro público na cadeia, e eu tô torcendo que isso aconteça, viu, Gilvão? Tô torcendo. Mais informações, está chegando aqui que diz que o projeto, a proposta é da deputada Estela Bezerra. É lamentável. É bom a gente lamentável checar e tal. Eu acho que não se combate crime estimulando o dia Mas seria da de maconha incentivar. medicinal, uso medicinal da maconha. Aí já mudou um pouco. Aí tá certo. Aí já mudou, né? Parece até que ela tinha feito esse. Eu me lembro que ela tinha feito esse debate lá na Assembleia, entendeu? E aí é necessário porque tem esse pessoal que está fazendo tratamento com isso, inclusive alguns receberam autorização para cultivar em casa, né? Tá aqui, achei. Aí tá certo. Aí Eu instituí o tudo bem. Dia É muito diferente. Estadual da Visibilidade da Cannabis Terapêutica no estado da Paraíba. Aí é muito diferente. Agora, com certeza, alguém vai. Visibilidade?
Alguém vai aproveitar também para dar um estragozinho, né? Mas vamos ouvir Gilvan, né, o Janildo, né, Marcelo? Vamos sim, já concluiu a sua boa hoje, noite? Hoje eu fui rápido. Você veio nesse avião também, não? Olha, Não, isso foi o que quem veio ficou no caminho. Ô Gilvan, só antes de... Na primeira parada que o avião deu, o cabo desceu. Só antes de você falar, eu quero aqui dizer o seguinte. Eu estive com o nosso Tiago Moraes na Fazenda Cuiar. E aqui eu quero renovar mais uma vez aquela questão que Helder levantou aqui. Eu acho que é uma imoralidade a Justiça da Paraíba não tomar uma atitude com relação a esse crime. Porque não é desapropriação, Foi que você não. viu lá? O que foi que você viu? Eu vi um verdadeiro assalto à coisa pública. Não tem nada, Gilvan. Como assim? Não tem nada? O que é que tem? Nada, É água? nada. O que é? A única coisa que ainda tem... É um pântano? Eles conseguiram... A gente foi um fato interessante. Tiago, com medo, eu não vou dizer que também não estava, certo? Porque é uma área... Você não é de ter medo, não. Não, mas é uma área totalmente desabitada, deserta, entendeu? E o pessoal usa lá exatamente para fumar maconha, para fazer outras coisas que não devia e tal. E a gente ficou assim meio temeroso, né? Primeiro pelo patrimônio poderia mudar o nome, né? que Tiago estava levando, entendeu? Que era, o nome talvez era um drone no valor de Cuiar. mais de R$4.000. Lá deve ter uma espécie de mina de ouro, porque Não uma área tem- desabitada, deserta desse jeito, né? Incrustada Não, é verdade. no recurso Dizem que- ambiental, dizem que- valeu Eu 10 acho milhões. que deve ter turmalina Paraíba. Não, dizem lá. que é umas minas de nióbio. Não, que é aquele ali, na minério verdade, ali nobríssimo. é uma mina de falta de vergonha. De falta de vergonha. Origem Primeiro, asiática, né? primeiro pelos que assaltaram a coisa pública comprando aquela área ali para não fazer nada. Segundo, porque a justiça até agora não se determinou a julgar e colocar na cadeia os bandidos que fizeram aquilo. Ô, Maurílio, e você acha que não fazer nada é o quê? Quer dizer, Não, porque Gilvan, alguém vendeu e Gilvan, alguém comprou para alguma coisa, né? Gilvan, Pra alguma coisa, não é Não, não? tô dizendo assim, a área que foi Pra enterrar dinheiro, aquilo é pra enterrar dinheiro. desapropriada, Tem 47 hectares. não é isso? ela não tem nada, a não ser a própria vegetação, que você sabe que ela vai renascendo naturalmente, né? E aí tinha, a primeira e a segunda matéria que eu fiz, inclusive quando estava no Clique, não foi, Janildo? Tinha uns clarões lá e tal, etc. Hoje não tem mais, está tudo coberto com vegetação. E aquele lago? O lago existe ainda. Dá pra colocar um pedalinho lá dentro? e Tiago tudo? ficou de mandar as imagens pra gente colocar aqui. Se der pra colocar, eu tô esperando que ele mande. Vamos colocar. Agora, eu acho uma vergonha uma coisa daquela. Há quanto tempo essa ação tá na justiça sem ser julgada, meu irmão? É uma coisa absurda. Julgue, diga que tá tudo errado, que Maurílio é um mentiroso, filho da puta, fica aqui só mentindo e inventando história, mas julgue. Mas não precisa você Entendeu? se denunciar dessa forma. Julgue, faça isso, pô. Agora não dá é você pegar o dinheiro público, fazer uma sacanagem daquela, entendeu? E aí a justiça não ter tempo de julgar. Isso aí é que não dá, entendeu? Esse povo que faz isso aqui na Paraíba não é diferente da quadrilha de Lula, não, rapaz. Roubaram, saíram roubando em tudo que era setor da vida pública. Aquilo é uma vergonha, Gilvan. Se você topar, eu lhe convido para você ir lá comigo. Eu chamo o Tiago pra Você gente que é ir. corajoso, teve medo, imagine eu que não sou. Entendeu? Porque o certo mesmo é o cara ir acompanhado de segurança. Eu fui, não teve problema nenhum, fui com o Tiago, depois eu conheço a região toda lá, a gente fez uma parte dentro da própria propriedade e fez outra fora. Agora, você fica indignado, rapaz, com um negócio daquele. Uma pessoa mandou aqui agora, Entendeu? é só para ilustrar e você refletir um pouco, respirar fundo. Ele disse que lá é a operação Mala e Cuiar. Deve ser, roubaram o dinheiro, fizeram o que quiseram fazer e tal, e tá lá, e a justiça sentada em cima do processo e não julga. Não julga, sabe por quê, Gilvan? Porque não tem como deixar os pilantras soltos. Os pilantras que fizeram a operação não tem como ficar solto. Porque não tem nada para mostrar. Eu desafio qualquer um deles que participaram a vir aqui mostrar que eu tô mentindo. Eu e tenho como testemunha agora Tiago. Janildo já foi em outras épocas comigo e sabe que é a mesma já fui coisa. lá. É uma vergonha. Você também teve medo lá, ficou no... Rapaz, eu não tive medo não, porque eu fui com uma turma boa. Você não encontraram um lobo por lá, não? Um lobo. O lobo Não, tá- porque é o seguinte, velho. O lobo viajou, o que eu né? digo assim, que faz medo, é porque hoje virou um antro lá de se usar droga, dessas coisas assim, entendeu? O cara quer fumar maconha, quer fazer as porcarias dele lá, vai lá, entra dentro da mata Uma e faz. popularidade que a maconha está adquirindo. Mas, sendo objeto principalmente de- nesse sendo governo, objeto né? de lei, tudo. O que dói mas- o que dói na alma do cidadão de João Pessoa, sabe o que é? É você hoje perceber que foi completamente enganado, que foi lesado,
que aquilo não foi roubado, Marcelo. que aquilo ali não foi desapropriado nada para parque. Aquilo ali, o único intuito daquilo ali foi fazer dinheiro. Na campanha de 2010. Só lembrando que o prefeito na época era Ricardo Vieira Coutinho, que aí passou para Luciano Agra. Em plena campanha foi desapropriado. Foi pago em 20 dias. Né? Foi avaliada. Em 20 dias. Avaliada, isso foi empenhada pago. e paga no espaço de 10 de agosto, de 20 de agosto a 20 de setembro. Então, Quando? assim, 20 de agosto de 2010 até 20 de setembro. 9 anos depois já descobriram a utilidade da área. no meio de uma campanha eleitoral. Parece-me que Não, Luciano... a utilidade todo mundo descobriu. Tá na lá, época, fumar claro. maconha, fumar maconha. A utilidade É social. o Macomódromo da Paraíba, sei lá se o nome é esse ou coisa parecida. Agora, Olha, Seria maconhódromo. Maconhódromo. Agora é o seguinte, Luciano ainda começou a fazer um muro lá, mas não sei por que desistiu. Nem murado, a área tá murada, entendeu? Eu não sei como não resolveram ainda invadir aquilo A ali. prefeitura tomou alguma providência para... Me parece que entrou na justiça. Eu Foi. não tenho bem certeza não, mas me parece que... Aquela história do cheque, quer dizer, não prosperou, não, porque também se a mata fechada, mas ninguém acha o cheque mais não. Não, acho O não. cheque foi rastreado Sim. na ação, na E esfera, então, é isso que eu dei uma olhada. na esfera comum. No eleitoral foi aquilo que você falou naquele dia, foi pedido a quebra do sigilo e não foi liberado no período eleitoral. Portanto, a ação eleitoral morreu. Na justiça comum, o doutor Miguel de Brito Lira, ele abriu o sigilo, inclusive a empresa Arimatea e Imobiliária, é isso, Marcelo? Imobiliária, é aquele que foi prefeito de Santa Terezinha, ele pediu para que fosse mantido o sigilo, o doutor Miguel de Brito Lira negou, e aí se identificou que a empresa repassou para duas empresas de Fortaleza, a Sari e a Coelho Confecções, e essas duas empresas, por coincidência, foram doadoras da campanha de Ricardo Coutinho ao governo do Estado em 2010. Quer dizer que não pode haver mais nenhuma dor da esse transação rastreamento aí foi desonesta, feito. né? Foi feito esse rastreamento aí. A única coisa boa é que a mata que foi destruída quando houve a invasão lá, ela se recompôs. Fora disso, não tem nada. Será que essa mata se recompor, o pessoal não comprou, digamos, adubos? Adubo para essa turma não falta, não. Perguntas aqui dos nossos internautas. A Maurício já concluiu, vou passar agora para Janil trazer o seu boa noite. Vocês anotem as perguntas para depois da fala de Janildo e de Dr. Gilvan, que vocês possam comentar depois aqui. Estão perguntando o seguinte: Helder, quem é o titular da empresa do lixo do Conde? Daqui a pouquinho você responde, Helder. A Vanberto Dias, Leandro está dizendo: o programa de hoje é porque tem novidades para os intrometidos externos ou só para os internos? Ela, acho que está querendo informações para eles, né? Eles estão querendo novas informações. A informação que eu posso lhe dar, a primeira, os intrometidos aqui vão lhe fornecer muitas informações no programa, é que chegou uma equipe a João Pessoa da Polícia Federal. É uma equipe especial da Polícia Federal. Ou seja, além da Operação Checkmate, além da Operação Calvário, vem mais outras 3 operações aí, operações grandes. Tem uma que é uma avalanche. Então o pessoal do COT, que é o Comando de Operações Táticas, está em João Pessoa. Tem a equipe especializada em lavagem de dinheiro e certamente nós teremos novidades nos próximos dias. Bem, mandar um abraço aqui a Liz Oliveira, Otacílio, que está no Bessa, mandou aqui uma mensagem dizendo que está acompanhando o programa, Edson Cruz, José Sávio, que está em Souza, lá na terra dos dinossauros, Enivaldo Ribeiro, Carlos Padre, lá em Fortaleza, Edivan Teté, Araújo Cirner, lá de Campina Grande, mande um abraço meu aí para toda a equipe do Intrometidos. E o Félix Júnior, doutor Gilvan, lá de Santa Luzia, disse: olha, agora está um caso sério. Toda vez que tem intrometidos, uma reunião geral no restaurante da cidade. É um telão lá, ficam 50 pessoas e o dono do restaurante está gostando, porque movimentou o restaurante e o povo vai todo para lá. E lá é bom porque todo mundo é favorável aos intrometidos, entendeu? Não tem ninguém baixando a lenha nos intrometidos, não. Diz que lá na Mata do Cuiá tem um lobo. Sim. Dos animais, assim, conhecidos, né? É o mundo animal. É um instante do mundo animal, digamos. Tem lobo. Lá em Cuiá? Tem muito rato. Diz que tem rato. Tem rato. E diz que vira um rato lá com um rabo de dinossauro passando por lá também. Janildo Silva, companheiro. Boa noite Marcelo, Helder, Maurílio, Gilvan, Tavinho, enfim, boa noite a todos os
telenautas que estão nos acompanhando, todos os intrometidos. Boa noite, Vanberto Dias, José Queiroz, Rodrigo Costa, Bira de Jacumã, Liz Oliveira, Surama Dias, Valquírio Andrade Linhares, Márcia Porto, Sidney Sandrini, deixa eu ver quem mais aqui, Hugo Maia, Angélica Montenegro, Francisco Moacir, Ana Dantas, Leone Dias, tem que dar boa noite para todo mundo aqui, José Bandeira, Alexandre Basílio, sempre presente, Marlindo José do Nascimento, Ellen, todo mundo que está nos acompanhando aqui, Chico César, não, mandaram um abraço para Chico César, não é Chico César que está nos assistindo, mas se estiver, é muito bem-vindo também. Então aqui perguntando, viu, Janildo, aproveitando, você não quer interromper não, mas já que você a propósito dos seus abraços, peraí, é dizendo o seguinte, afinal, os intrometidos vai terminar em pizza ou não vai? Eu acho que não mais, isso tem até uma simbologia, dessa vez não acaba em pizza. Dessa vez a coisa vai... O ouvinte manda aqui o seguinte, ó, já assistindo e tal, a questão da liberação da maconha, na realidade, é um subproduto voltado para pessoas que sofrem com algumas doenças como... Exatamente, com relação a essa história. O povo quer saber do Calvário. O que eu fiquei assustado hoje, e o que eu trago como meu destaque é o seguinte, aquela passarela lá do Renascer, quando ela foi inaugurada, o ex-governador fez um carnaval danado, foi inaugurado há exatos 5 anos, falando que o material do qual ela era construída era um material anticorrosivo, que era um material especial. Eu imagino que quando você compra um material que diz ser anticorrosivo, existe alguma garantia, né? A empresa que vende o material, que diz que esse metal não corrói, que é especial para ficar ali próximo, né, numa área do mar, onde tem maresia e tudo isso. Bom, resumindo, essa passarela na época custou R$1 milhão aproximadamente para ser construída. Agora vai ser feita uma reforma, inclusive já pintaram ali uma faixa de pedestre no Renascer, porque a passarela vai ser interditada. Eu não estou dizendo que é errado fazer a reforma, não, porque eu não quero que aquilo despenque, mate ninguém e ninguém morra. Mas quando você constrói uma passarela por R$500 mil, falando que esse material é anticorrosivo, R$1 milhão, falando que esse material é anticorrosivo, e 5 anos depois, na primeira reforma, você gasta metade do valor que você gastou para construir, para fazer uma reforma, para dar uma pintura, para passar um material anticorrosão, eu acho que tem alguma coisa de muito estranha. No mínimo, uma péssima gestão dos recursos públicos. E aí eu fico profundamente preocupado com esse tipo de coisa. Em algum momento se errou. Ou se errou lá atrás, quando se construiu, porque se gastou demais e o material não era tão bom quanto prometia ser, ou não se teve o cuidado de assinar um contrato com as garantias necessárias por parte da construtora, né, porque obras, eu acredito que 5 anos depois da construção de uma obra, a construtora ainda deveria ser responsável, deveria existir alguma cláusula nesse sentido. E aí você pegar R$500 mil, não, R$500 mil agora, porque juntando com R$1 milhão da construção e mais R$500 mil agora da reforma, já vai para R$1,5 milhão. Não, e ainda tem um detalhe, essa reforma não pode ser feita por conta da triplicação da BR-230. Ela vai ter que ser alargada, então ela não vai funcionar. Vão fazer mais uma reforma, depois vão gastar de novo. Pois então. Por conta dessa duplicação. Tem 3 observações a fazer aqui. Um é o seguinte, as pessoas estão querendo que a gente distribua adesivos do Intrometidos. Numa forma de divulgação e tudo. Estão cobrando aqui. Outro aqui está perguntando pelos helicópteros. Tem um sucatóptero que isso foi quebrado já desde que foi comprado, ele continua quebrado até hoje. E tem aquele outro que foi adquirido na campanha na campanha de 2018, em março de 2018. Ele rodou durante a campanha e depois parou também. Parece que foi buscar um motor lá no Piauí, se não me engano. Com relação aos adesivos, eu queria adiantar que a gente já pediu um orçamento e nós vamos estar fazendo aí em breve. Sim. Algumas camisetas dos Intrometidos para a gente sortear durante a transmissão do programa. Perfeito. Certo? Adesivos no Intrometido e uma canequinha também dos Intrometidos para a gente poder divulgar. É seca? Oi? A caneca é seca. Você tem Olha que aqui, encher, né? André Gadeira de Souza está dizendo o seguinte, que hoje no terraço, eu acho que o terraço deve ser o restaurante, tem a presença de Fúvio César, Tim,
Elcio, Mimi e Daniel Piau, Marcelo. Não sei se você conhece esse. Nenhum. Isso aí, Um abraço Eu pra conheço todo mundo. Não, mas tem a outra banda também, né? Eu conheço André. Tem a outra banda também. Eu conheço que André assiste, né? Bezerra, É. que foi deputado e prefeito. André Gadelha, né? André Gadelha. E diz que Santa Terezinha transformou-se no paraíso imobiliário da corrupção. Tem até placa lá e tudo, né? É. Bacana, Isso. tá ficando muito bacana isso. Agora, atenção Gaeco. Atenção Gaeco. Tem uma mansão que estava em plena construção em Tabatinga, e tem a ver com a Operação Calvário. A pessoa que está sendo responsável pela construção já foi alvo da Operação Calvário. A outra pessoa, possivelmente que tem a propriedade da casa, também envolvida, já foi alvo da Operação Calvário. E a fonte diz aqui, olha, parou a obra durante as ações de busca e apreensão e de prisão das pessoas envolvidas nessa mansão. Só que, passada essa Operação Calvário, a obra retomou de forma veloz. Muito dinheiro sendo nessa... Tabatinga. Rapaz, esse povo gosta de Jacumã, né? Tem um lagarto que parece uma onça, né? Aquela fotografia. Ó, a André Gadelha está esclarecendo que o terraço é o da casa grande de Maximino Gadelha, que é o pai dele, né? Sobre aqui, estão perguntando. Sucata aqui, voadora, tá batizado aqui o Estão helicóptero. perguntando aqui sobre o programa com plateia. A gente está se organizando aí. Talvez o primeiro seja em Campina Grande. Nós estamos vendo a data, o local, tudo direitinho. Doutor Gilvan. Numa disputa direta com Souza. Exato, já abriu. Doutor Gilvan, muito boa noite. Boa noite a todos. Eu queria que a gente pudesse até iniciar a partir do senhor, da sua observação, do seu comentário. Eu passei, como meu telefone é o que fica na tela aqui do programa, aí eu fico recebendo as mensagens, perguntas, e o povo ficou naquela ansiedade toda. Já, aliás, desde a primeira fase da Operação Calvário, que a população está ansiosa para ver o que é que acontece. Primeiro dizia o seguinte, vai morrer. Vai ficar só no funcionário, em Leandro. Aí depois prenderam a secretária de Estado, que tinha viajado 2 dias antes com o ex-governador Ricardo Coutinho a Brasília. Depois teve nova fase da operação, prender a Laura. Busca e apreensão na casa do procurador, do então procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro. Está sumido. Está triste porque... ele liga para as pessoas, tenta buscar algum tipo de apoio e não está conseguindo mais. As pessoas não estão atendendo sequer as ligações. Está todo mundo com medo de falar com ele pelo telefone, querido. Atenção, essa informação é interessante. Age da PBPrev, que resultou na absolvição aqui no TRE, Marcelo. É só um hiato aí, um parênteses, viu? Você continua. O ministro Og Fernandes mandou ouvir as partes hoje, que é o Ministério Público Federal, Eleitoral, e de um lado, e do outro lado o PSB, sobre a possível perda do objeto da AGE da PBPrev. Porque, na verdade, o alvo era a cassação do ex-governador Ricardo Coutinho, uma vez que ele não é mais governador, teria perdido o objeto no que tange a cassação. Aí você, Gilvan, pode explicar melhor para a gente aí? Você compreende dessas meandros? Não explica nada porque não acredito na injustiça eleitoral, nem aqui nem em Brasília. Nenhum de nós. Resumindo, né? Assim, resumindo, discreto total. Peremptório. Não tenho a menor confiança nesse ramo de justiça, até porque acho que não devia ser uma justiça especializada. Pronto. Eles têm 3 dias as partes, Marcelo. No caso, o PSB de um lado. Porque eu já vi, nós já vimos todos, nós já assistimos o espetáculo da venda de votos em justiça eleitoral. Nós sabemos até de detalhes de votos que foram negociados, inclusive no estado da Paraíba, em mesa de bar. Doutor Gilvan, então a ansiedade da população é o seguinte, eu digo para as pessoas o seguinte, olha, o Gaeco está trabalhando muito centrado, está compartilhando provas para não ficar com a responsabilidade sozinho, tem outras instituições que estão com os documentos, com as provas que eles têm. Então, ou seja, é uma força-tarefa que está envolvida nisso. A primeira operação foi 14 de dezembro, a segunda, na prisão de Leandro, foi 1º de fevereiro. Então, de 14 para dezembro a 1º de fevereiro, são 46 dias, da primeira para a segunda. A terceira foi 14 de março, então são 44 dias. Então, esse é o tempo, é o espaço de tempo de uma operação para outra, em média. É o tempo de cura, né? É o tempo de cura. É o tempo de cura. É o tempo de cura. Desde a delação até... Aí, essa outra foi quando? 30 de abril. Então, de 14 de março para 30 de abril, são 44 dias. Há uma expectativa... Você quer deixar a gente sem dormir de novo.
Marcelo, o que é que você faria com 450 mil? O que você faria com... Marcelo está certo. Marcelo está certo. O tempo vem sendo exatamente esse. A margem de tempo é essa. Então, o que eu queria que o senhor pudesse iniciar a sua... Marcelo, estou perguntando aqui se a próxima operação vai ser só em João Pessoa ou se vai ser na Paraíba toda. Porque pela quantidade de policiais que você está anunciando aí que está chegando na Paraíba, ou a evasão da Venezuela vai partir daqui, exatamente. ou então... Entendeu? Ô Gilvão, o que você faria com 450 mil? Eu? Sim, você. Eu provavelmente chamava vocês para Quem tá comemorar, eu perguntando é o pegar Porto. pela primeira vez em 450 mil, gastaria metade com vocês, que é uma, Sim. né, seria uma felicidade muito Quem grande. perguntou foi o porteiro do meu prédio, Eu entendeu? ia conhecer aquelas ilhas gregas. Mas por quê? Porque esse é o valor do cachê de Wesley Safadão para cantar no São João, diga de onde? De Souza, a terra de onde tudo nasceu. Agora. Na cidade ou na fazenda? Na cidade, quer dizer, tudo está vindo de Souza, que esse escândalo do lixo veio de Souza. Um dos cérebros da Operação Calvário veio de Souza, que era Livânia, não é? E aí as coisas estão se desdobrando. A partir de Souza vem mais essa contratação milionária de uma banda por 450 mil para tocar no São João de Souza. Você vai para lá? Vai para lá, não? Muito caras e o preço é esse mesmo. O preço para contratar o Wesley Safadão O preço é esse. O preço de no quem? São João, o preço para contratar Ninguém Safadão contrata no São João, Wesley por menos do que isso. menos do que 450 mil. E se fosse no dia de São João mesmo, ou na véspera, aí podia passar de 1 milhão, Eu sou mais... Hoje vai contar um cavalo daquele do olho azul. Não tenho a menor ideia, porque lá eu já disse a você que no meu sítio eu sou a égua. Do cabelo. Se você está assumindo que é a égua, se você está assumindo que você é a égua, cuidado com os cavalos que tem por aí. Mais caro? É o cavalo dos olhos azul ou aquela lancha? Aquilo parece mais um iate. É uma lancha ou um iate? É uma lancha estilosa. Mas diz que teve um cavalo que foi vendido para quem cantou sertanejo, Mano Walter, que é uma fortuna. O Mano Walter veio cantar na festa de aniversário do empresário lá da Limpa Max, né? Mas isso não era ainda dos olhos azuis. Então, retomando a pergunta que eu ia fazer a Gilvan, que eu queria que ele pudesse abrir com esse seu comentário, depois dos 450 mil de Wesley Safadão, é porque é o seguinte... Será que a Paraíba não percebeu que a eleição do ano passado está viciada, que a gente precisa que a Justiça já sabe, o Ministério Público já sabe, a sociedade já sabe, o eleitor que foi à urna já sabe, que está viciada, que está bichada. Os Girassóis não comemoram mais, perderam gosto, perderam a honra, perderam o orgulho e a vaidade de comemorar uma vitória que foi fraudada, que foi violentada com o dinheiro da saúde dos paraibanos. Tiraram o dinheiro da saúde do Hospital de Emergência e Trauma, de salvar vidas, de salvar pessoas. Tiraram o dinheiro de um hospital que tem um nome de uma figura da Igreja Católica que é querida e amada na Paraíba e no Brasil, que é Dom José Maria Pires. Tudo isso, máscara, né? Máscara. Até o nome é para mascarar. Para mascarar, né? Para mascarar. Tiraram o dinheiro da saúde dos paraibanos, mandaram para a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha mandou esse dinheiro de volta para a campanha do PSB na Paraíba. E agora está todo mundo assistindo o quê? Um governador ilegítimo, porque se a eleição foi fraudada com dinheiro de propina, a eleição foi uma enganação, foi enrolação. Eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor acredita que nas próximas fases aí de operações, João Azevedo, independente de falar agora na questão de Lígia, mas o governo de João Azevedo cai ou não cai diante de uma constatação que está à vista de todos, está às claras, de que a eleição foi vilipendiada, a eleição foi fraudada, a eleição do ano passado. Todo mundo sabe disso. Aliás, Marcelo, a anterior já tinha sido. Também. A anterior já tinha sido, porque os métodos foram os mesmos. Não, eu estou dizendo porque perdeu o objeto, a outra, né? Porque já cumpriu o mandato. Eu estou falando essa porque pelo menos tem o que se fazer, doutor Gilvão. Eu queria lhe ouvir sobre isso. Eu fazer o senhor se conforma de ter um governador que é ilegítimo porque a campanha foi abastecida com propina da Cruz Vermelha, o dinheiro da saúde dos paraibanos. Vou dar pequenos palpites, porque fiquei inquieto aqui na medida em que ia fazendo a rodada. Eu dou para dar um palpitezinho, mas a gente tem de ser disciplinado, tanto quanto possível. Nós nunca somos, né?
para permitir que as pessoas, que o grupo aqui tenha a liberdade de dar as suas opiniões. Então é o seguinte, quando o Maurílio levantou, só uma pinceladazinha de 30 segundos, quando o Maurílio falou na questão do Cuiá, me veio uma lembrança que no outro programa eu tive e que tinha perdido nos últimos, que era de que se o Cuiá foi comprado para alguma coisa, né? Porque foi decidido isso em 30, 60 dias. A gente nunca soube para que ele foi comprado, a gente só sabe que a operação foi uma tramóia, né? Na verdade, foi escandalosa, né? Agora, a gente não sabe que justificativo o poder público teve para poder comprar aquilo de forma tão célere. A gente nunca soube, a gente nunca discutiu isso aqui. Né? Vamos atrás para saber, porque se em 9 anos, depois de comprado, não teve ainda utilidade, imagine como a gente entender que em 60 dias alguém tenha encontrado utilidade para aquilo e para fazer às pressas uma compra, né, que por si mesmo já era suspeita no prazo em que se deu, e que a gente está vendo que, na verdade, era uma montagem de uma grande operação criminosa. Né? E que há autoridades do Estado da Paraíba que fez vista grossa. Porque se tivesse quebrado o sigilo bancário naquela época, tinha chegado à conclusão que chegou hoje. E hoje já deve ter permitido à defesa fazer outro tipo de defesa, a defesa técnica, né? Talvez assim, problema com prescrição, etc, etc, etc. Agora, por que não foi feito? Né? Porque é aquela questão da autoridade reputada. A autoridade que não tomou a providência, né, pode ter sido vítima, digamos, de uma cilada, digamos, de uma cilada. Porque Lobo Sisudo, por exemplo, era um operador específico do rei que Helder Moura chamou de Amin. Ô, doutor Gilvan, quando é que o senhor vai matar a minha curiosidade? Lobo Sisudo? Sim, deixa eu dizer, porque eu fico agoniado querendo saber. Até aparecer a verdadeira pele de Lobo Sisudo. A verdadeira pele de Lobo Sisudo. Sobre o Lobo Sisudo tem outra pele, tem outra pele, e aparece com uma. O nome oficial foi Gilvan quem batizou de Lobo Sisudo. Agora, de codinome, o Vampiro Brasileiro. Agora, codinome tem, por exemplo, o chefão, o grande líder. Tem um pedido aqui do cidadão que está dizendo, ele diz, o Lobo Sisudo está fazendo um apelo aos intrometidos. Voltem para a NET. Pois é. Então, veja bem, Lobo Sisudo era um operador específico. Qual era o talento de Lobo Sisudo? O de Livânia, nós já traçamos aqui várias vezes o perfil dela, como é que ela operava, treinada para aquilo, ela foi capacitada profissionalmente para exercer aquela atividade altamente lucrativa, a chefia do grupo dela, né, que ela era operadora financeira, para abastecer o grupo dela com um líder que não queria descer as operações, então treinou ela para que ela fizesse. E o líder só fazia distribuição para que as pessoas ficassem devendo o favor a ele. A função do líder maior. O líder maior, tenho conversado com o Helder Moura sobre isso, né, o líder maior, eu pensei assim, vamos dar um cognome a ele, Mustafa. Eu pensei, quem diabo foi Mustafa? E Mustafa foi lá, foi no Império Otomano, então ele era um cara, tinha problemas de desequilíbrio mental, era extremamente ganancioso, era extremamente cobiçoso, eu procurando saber um cognome que pudesse casar com as características do chefe da organização criminosa na Paraíba. Aí pensei, dizendo, Helder Moura sugeriu uns três nomes. Eu fiquei pensando também num cara que foi da Indonésia, passou 20 anos na Indonésia, a fama dele mundial era baseada numa palavra que ele tinha dito: eu tenho o mundo e as mulheres a meus pés. O cara era tão poderoso, tão arrogante e tão promíscuo nas relações sexuais, tá certo? E aí eu me lembrei por conta da questão da Casa no Conde, da famosa Casa dos Exercícios Sexuais Múltiplos, né, de modalidades diversas, né? Inclusive exercício de corpo sobre solos. A Moura foi que anarquizou muito esse negócio, eu não queria nem anarquizar. Mas, em suma, o presidente da Indonésia, ele disse isso para o mundo: eu tenho o mundo e as mulheres aos meus pés. Passou 22 anos como presidente da Indonésia. Esse cara não tinha mais de 50 mulheres, tinha um harém. Como é? Tinha. Até eu não queria nem prestar homenagem a você agora, mas, enfim, o nome sugere. Então é o seguinte, e Helder Moura sugeriu... A religião permite, né? E Helder Moura sugeriu outro nome. O que eu quero dizer é o seguinte, é que Lobo Sisudo, por exemplo, foi um operador específico. Qual seria a função do Lobo Sisudo? Olha, você age no Judiciário, você age no Ministério Público, você age no Tribunal de Contas e você age na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa
é onde o cara age menos, porque já tem líderes de governo, já tem os deputados que apoiam, né? Já tem uma turma que toca aquilo ali. Mas não era para isso. É para você oferecer, a presidente de Assembleia, você oferecer, digamos, vantagem para obter outras. Então, por exemplo, o governador de então, né, isso foi medido por Ricardo Marcelo, e quando ele era presidente, o governador de então chegou a Ricardo Marcelo e disse: olha, estou precisando de ajudar algumas pessoas, dentro do Poder Executivo eu não posso fazer, porque isso gera celeuma, eu queria que você empregasse. São pessoas muito ligadas a mim, às vezes familiares que insistem, que precisam mesmo, que eu sei que precisam, eu queria que você fizesse isso. Ricardo Marcelo se negou a fazer isso. Caiu em desgraça. Caiu em desgraça. Não só por isso, mas por outras coisas. Tanto quanto outro presidente, no outro momento, não foi Gervasinho, no outro momento, se negou a pagar advogados para a entourage, né? Se negou a pagar. Então, veja bem, as pessoas que registrem, elas são praticamente esmagadas. Ricardo Marcelo perdeu uma eleição, ganha. E perdeu a eleição porque o governo usou um aparato de força, porque ele não servia ao governador, e tem particularidade daqui que eu vou contar depois, ele não servia aos interesses do governador. Mas veja bem, o governador conseguiu no Poder Judiciário muita coisa. O que é que acontece? Lobo Sisudo, hoje, é um cara que inibe o GAECO. Porque o cara disse: eu quero cair com todo mundo, eu quero saber quem me bota, quem me prende. Por quê? Porque eu levo juiz, eu levo desembargador, eu levo Tribunal de Contas, eu levo Ministério Público. O cara é um terror. É um terror para o GAECO se continuar patinando. O GAECO não pode continuar patinando com um criminoso ameaçando ninguém, rapaz. Quem já viu isso? É onde não tem coragem, não tem autoridade. Aliás, Cunha tentou fazer isso, lascou, está preso até hoje. Até hoje. É. Não teve autoridade que se rendesse às chantagens de Cunha. É verdade. Mas aqui na Paraíba, ainda isso. E um criminoso em potencial, né? Um lobo, mais do que sisudo, é um lobo afoito mesmo, e um lobo anda solto. Porque eu fico olhando, por mais que Marcelo José tenha razão. Solto, né, por mais que Marcelo José ele tenha razão em dizer que o GAECO está operando, a gente sabe que o GAECO não está deixando de operar. Eu estou dizendo que, pelo que o GAECO tem, Lobo Sisudo já devia ter sido preso. O que eu estou dizendo, minha opinião, Lobo Sisudo já devia estar na cadeia. Porque há elementos de sobra para prender Lobo Sisudo. E por que não prende? Aí você fica dizendo: será que o GAECO vai se intimidar com um criminoso, arrostando ainda o poder que teve, né? Tendo feito as chantagens que ele fez com a autoridade, porque muitos cederam sem nunca imaginar que um dia iam ser cobradas. Mas ele deu emprego a filhos de magistrados. Não só deu um, não. Deu muitos empregos a parentes de magistrados e a paniguados de magistrados. Ele fez favores especiais à figura do Ministério Público. E ele conseguiu sempre favor, que seja para decidir, por exemplo, contra um colegiado de servidores públicos, colaboradores do governo, que muitos morreram, se suicidaram, se acabaram, se esfolaram, outros perderam o emprego, outros perderam a condição digna de sobrevivência na administração, né? Tudo porque essas pessoas receberam favores para atrasar processo, para dormir em cima de processo, levar o processo para casa e dormir debaixo do travesseiro dele. Então, e a gente tem de ficar calado, aceitar esse jogo de chantagem, de molecagem, a gente tem de assistir, especialmente na hora que tem uma operação de investigação. Se alguém no GAECO estiver impedido, que se julgue impedido. Se julgue impedido. Como a gente disse aqui, que o juiz, que o que deu parecer no caso de Bruno Ernesto, não poderia dar. Nós dissemos e sustentamos, não mudando de opinião nenhuma vez. Continuamos com a mesma opinião. Hein? O promotor. E a gente não está dizendo que é desonesto, está dizendo que é o seguinte, que ele foi imprecavido. Porque ele sabia. Enquanto ele não sabia que a gente ia saber e que ia divulgar, aí isso é mais grave ainda, aí ele fez. Por que é imprecavido? Porque ele sabia a razão do impedimento e da suspeição. Ele sabia. A gente é que não sabia, a sociedade não sabia. Na hora que a sociedade soube, como ele ficou muito mal na fita. Porque se a sociedade não soubesse, passava. E se passava e ele sabia, e era uma condição de suspeição e impedimento, ele devia ter tomado a providência para ressalvar a isenção dele e a dignidade funcional dele. Né? Já que fora desse caso não se conhece nada que possa desmerecer a honra dele. Né? Mas, nesse caso, a suspeição já é pública.
Né? Está aí uma juíza ainda se atendo num processo, e ela, a meu ver, também não pode ficar no processo, com o tipo de levantamento de questão que se levanta pelas relações políticas de familiares dela. Então, essas questões doem muito. Então, eu estou impaciente com a questão do GAECO. O GAECO não está nem se lixando para o que a gente pensa, né? Mas o GAECO tem de se lixar para o que a sociedade pensa. Nós somos um pequeno demonstrativo da reação da sociedade. Está todo mundo cobrando. Ninguém acredita. Os telefonemas que a gente recebe por dia, 50 telefonemas por dia, de pessoas que não acreditam mais. Porque sabe que essas forças poderosas atuam, elas existem e elas atuam. Né? Então, para o GAECO, quanto mais demorar, mais fica o GAECO no olho do furacão e da cobrança. Gilvan. Então, se tem elementos, e eu suponho que toda a demora é em razão da checagem dos elementos de prova, né, da melhoria da qualidade das provas, da ampliação das provas, isso eu compreendo, e acho isso muito correto, porque as figuras que vêm aí no olho do furacão são figuras que vão ser defendidas também por gente ilustre. Por exemplo, o governador do estado da Paraíba, Ricardo Coutinho, deve ser defendido como testemunha até por Lula, porque ele fez um pacto, ele vai defender Lula, Lula botou aí uma defesa dele, não fez uma defesa dele, Lula fez, naquela cartazinha que mandou para ele. Um bilhete. Um bilhete? Supõe-se que foi Lula que mandou, né? Não, Sim, mas foi. Tinha dois erros de acentuação. E outra coisa tinha também ataque à imprensa. Era Lula. Ataque à 100%. imprensa. Eles se preocupam Mas- se é coisa da imprensa. Coisa da imprensa. Então você veja bem, há uma sintonia entre os criminosos de menor ou maior potencial, de cima para baixo no Brasil, né? Especialmente quando eles têm afinidade política e ideológica para se defenderem. Isso é o primeiro sinal de que o GAECO está atuando. Você veja que é uma prova em favor do GAECO, é que quando você vai servir de testemunha para Lula, você quer realçar com sua condição de mais tarde aparecer, digamos, como um grande chefe de quadrilha criminosa, mas nesse instante você até se ilustra sendo testemunha de Lula. Né? Não é, se fosse testemunho de um cara extremamente honrado, talvez o cara dispensasse. Não, nesse doido está sendo investigado aí, deixa para lá, não quero não. Mas na ideologia do crime, o crime organizado por ideologia serve. Até Ricardo Coutinho serve para ser testemunha de Lula. Talvez até comprando uma reciprocidade, porque Lula já botou um bilhete, né, fazendo a defesa dele, sabendo que ele estava aqui no olho do furacão. Eu acho que Lula foi Sabe muito... que processo é esse? Sabe que processo é esse? É o da concessão fiscal para a instalação da fábrica do Jeep, que é Fiat. E aí, naquele período, é bom lembrar, Marcela, acho que a gente até anunciou isso aqui, provável. A eleição de Ricardo Coutinho em 2010, ele deve, primeiro, a Cássio, que foi buscar Cássio nos Estados Unidos para Cássio apoiar ele, e Cássio magoado com o Maranhão apoiou. Como a segunda deve a Maranhão. Pronto. E naquele momento, a segunda pessoa a quem ele deve aquela eleição é a Eduardo Campos, que foi quem financiou, digamos assim, a inteira da campanha. Foi. E não foi coisa pequena, não. E a denúncia foi de que essa inteira que veio para cá, lá de O Pernambuco... que você chama inteira é o que ainda precisava, apesar da corrupção Que não eleitoral entrou- já está campeando há que não muito entrou tempo. pelas vias normais, não entrou nas vias normais, caixa 2 ou 3 ou 4, enfim, mas que veio para cá, a gente sabe que isso foi denunciado à época, eu não estou dizendo não é um fato novo, foi denunciado à época que foi Eduardo Campos quem irrigou a campanha e como contrapartida ganhou o nome de um viaduto aqui, a coisa mais estranha do mundo, que é aquele viaduto torto ali que tem na entrada do Gásio, né? Ninguém nunca chama, né? Que chama do É Gásio. um desvio ali, segundo a CGU, de quase 4 milhões e meio. Desvio de merecimento, na verdade. Tem um desvio físico e tem um desvio de Tem dinheiro. desvio, né? Tem um desvio de merecimento, tem o desvio de batismo e tem o desvio de verba. Quer dizer, aí veja a coincidência. Aí há uma denúncia, há um processo contra Lula em função daquela operação ali de isenções fiscais ou concessões fiscais e outros benefícios correlatos e assemelhados que resultaram num processo contra Lula. É nesse processo que Ricardo foi arguido como testemunha, mas que ele pode ter sido parte. Agora, quando Inclusive, é audiência? pode ter sido parte. Você já viu quando é a audiência? Acho que a Helder? audiência é dia 30, né? 30. Ou é 31? Acho. É só para adquirir visibilidade. Ele certamente se Eu tô ofereceu com medo também a que ele- Lula para ser eu tô testemunha. com medo que ele adoeça. Porque tem relação com o fato. Você não tinha chegado na hora que eu fiz aqui minha peroração inicial, e eu disse o Eu seguinte... perdi isso aí, eu só estou com esperança que você fale sobre esse negócio do lixo. Eu acho que você vai amarelar, mas enfim, você certamente, ficou até não, comprometido. certamente você me coloca numa situação de muito luxo. Mas veja, eu falava o seguinte, Se recicle. eu vou reciclar Se ele agora. chamar você de lixo, é recicle. Eu vou entrar nele com um compactador. Mas veja só, em 2004, eu vou ser rápido, em 2004, Ricardo Coutinho amocegou-se em quem? No PMDB de Zé Maranhão, obrigou Maranhão a tirar a candidatura de Manuel Júnior. Mas Manuel Júnior retirou
a contragosto, e foi vice dele. Ele queria dividir as correntes políticas da Paraíba, porque ele ficava com uma Isso ele é parte. inteligente. Quer dizer, quando a política do Estado estava dividida entre a liderança de Cássio Maranhão, ele teve de, em determinados momentos, se apropriar de uma dessas forças, Sim, é para verdade. poder fazer a diferença e Mas vencer a veja, outra. ele se amossegou no PMDB de Maranhão. Maranhão obrigou Manuel a desistir, foi vice dele, ele se elegeu. Em 2018, 4 anos depois, ele já não quis saber do PMDB porque não precisava, ele já estava no poder. Inclusive, ele humilhou Gervasinho, que Gervasinho fez uma viagem ao Rio de Janeiro para se encontrar na sede do partido lá e decidir quem seria o candidato a vice, e ele mandou o Gervasinho de volta porque ele já tinha escolhido quem? Luciano Agra. Em 2010, quando ele quis ser candidato a governador, foi o que ele fez, amossegou-se em quem? Em Cássio Cunha Lima, foi o que ele fez. Foi buscar Cássio nos Estados Unidos, Cássio magoado com o Maranhão, e Cássio apoiou a candidatura dele, e ele dizia que Cássio seria o melhor senador do Brasil. Agora, até aí, uma estratégia correta dele, né? Sim. Ele dividiu os outros para poder se apropriar de uma força capaz de juntar na dele e garantir a vitória. Não é nem dividir, porque Maranhão não se dava bem com Cássio. Ele apenas se apropriou, amossegou-se no prestígio de Cássio. Que Cássio poderia ter apoiado quem? Cícero. Não era isso? Ou seja, mas de qualquer forma, ele foi muito mais inteligente do que Cássio Maranhão, né? Sim, de toda sorte. Muito mais De inteligente. toda sorte. Aí veio a eleição de 2014. Ele rompeu com Cássio e foi amossegar-se em quem? Nos irmãos Lucélio e Luciano Cartacho. Mesmo assim, perdeu o primeiro turno. Diante da derrota no primeiro turno, ele foi amossegar-se em quem? Em Maranhão de novo. E aí Maranhão trouxe Dilma, trouxe Temer, e aí ele abraçou-se com Temer e com Dilma aqui e foi reeleito no segundo turno com o apoio dessas forças todas, e agora a gente sabe também, com o apoio da Cruz Vermelha, né? Porque aí foi denunciado por Leandro. mais importante. Que, todo mundo denunciou, Livânia e a Michelle Lousada, lá do Rio de Janeiro, tá certo? Então ela amossegou-se do PMDB de Maranhão e também utilizou as verbas da Cruz Vermelha, porque está denunciado. Não apenas isso, porque quando a gente está valorizando a Cruz Vermelha, porque está na Calvário, Sim. né, a gente já tem dito aqui que há outras operações Sim, até tem- de maior vulto. Sim, tem empreender. Envolvendo empreender, Teve Detran, outros. TB-Prev, essa que vai ser Secretaria julgada de aí, tá, Educação, Secretaria de Saúde, Sim. Sinep. Aí agora, o que está acontecendo com ele? No avançar das investigações da Operação Calvário, ele já não tem no horizonte dele nem talvez o apoio que ele esperava ter de João Azevedo, me parece que ele não tem mais 100% da fidelidade de João Azevedo para os propósitos dele, tanto que ele se queixou que não está tendo apoio para o jurídico e para a comunicação. Ele foi amossegar-se em quem? Em Lula, porque Lula ainda tem prestígio como liderança nacional, ainda tem, porque o PT é uma força nacional ainda, que tem, quer não, tem 30% do eleitorado ainda. Não tem isso não, mas tem quase isso. Agora, Sim. ele na verdade, ele se amossega em Lula, porque é o Sim. seguinte, Lula parece, digamos, uma vítima injustiçada. Sim. Uma vítima injustiçada, Sim, né? porque a narrativa- Do ponto de vista político, a narrativa para falar o pegou- setor dele, ele quer pegar a mesma coisa. Pronto, é Mas isso. Ele aí. quer pegar o mesmo Ele viés. amossegou-se na Ele narrativa de amossegou-se Lula. Mais para um tirar dado, esse a proveito. pesquisa que mostra aí já Bolsonaro despencando, mostra que 65% da população pesquisada quer que Lula compre a pena dele, a pena que foi imposta É a porque é ele. o seguinte, então não se confunde com a queda, nesse momento ainda de Bolsonaro, não se confunde com nenhum ganho do PT. O PT não está tendo ganho nenhum. As pessoas estão se afastando do Bolsonaro, já estão trabalhando ou com o Mourão, ou com o endurecimento do regime. Já está com o endurecimento do regime, com a maior Quer dizer, intervenção elas caminham militar. para uma terceira via, mas Agora, Não tem ninguém migra para o pedindo Lula PT. de volta. Nesse setor não tem ninguém pedindo Lula de volta. Daí a frustração. Quer dizer, estagnou, o PT e o Lula petismo estagnaram, né, não estão ganhando nada, ficam por trás do movimento, não assume a paternidade do movimento porque não dá coro, né, os movimentos se esfriariam, né, e não estão tendo nenhum proveito e nenhum ganho. Lógico que Bolsonaro tem perda, mas perda para quem? Para o bolsonarismo, que é uma instituição maior do que Bolsonaro, Você falou, muito talvez, maior. Talvez migrando agora só para o seguinte. simpatia em torno de Mourão, Ô- ou até, como você falou, endurecimento do regime, que pode vir. Ô, No pode vir. geral, é endurecimento do regime. Agora, Ô, Helder, você cometeu um ato Peraí, falho peraí, aí. Helder. Eu levantei quer dizer, o porteiro do meu prédio levantou a bola para você. Você pegou a caixa de vinho e não falou sobre a caixa de vinho, porque Ô, 450 Helder, mil ma- para mas- você contratar a banda lá do Safadão, né? Eu É meia caixa Eu de estou vinho, guardando a rapaz. resposta de uma autoridade muito maior do que nós lá em Sim. Souza, que é André. Um abração, viu, André? Se você tiver alguma observação a fazer sobre essa contratação, por favor, além do like, ainda eu manda acho que podia uma dizer assim, postagemzinha. para contratar o Wesley Safadão, Andrezão é remédio para Souza, né? Não, O eu acho que remédio podia mudar a moeda. Agora é assim, viu Maurílio? Desculpa Um aí. abraço a Anivaldo Ribeiro, Desculpa né? interromper. Nossa amiga, nossa Você grande faria o amiga seguinte, Anivaldo Ribeiro. para contratar o Wesley Safadão, basta meia caixa de vinho. É verdade. E aí Ma- não era mas 900 mil? Não é essas coisas todas, não. Não é Eu essas queria só aqui, Era 900 mil, né, na caixa? aproveitando o que Gilvan falou, primeiro o seguinte, o tempo do Graeco não é nosso tempo.
Eu acho que o doutor, chefe o chefe do GAECO disse, hoje ou foi ontem, que ele disse o seguinte: há tempo para tudo debaixo do sol. É verdade, exatamente. Falou de forma genérica. Foi. Aliás, falou na questão do episódio foi muito Catão, feliz. mas ele tá falando uma linguagem cifrada, né, para Calvário. Né? Ele anunciou publicamente, disse: há tempo para tudo debaixo do sol. Então ele está dizendo, tem um... Foi girassol não, foi sol, né? Foi sol, foi sol. Mas girassol é um composto, né? Ô Gilvan, o que eu acho é o seguinte, sabe? Eu acho que o GRAECO tá trabalhando para colocar o chefe da Alcatel numa cela, aonde ele não possa sair. É tudo lobo, Eu conversava hoje com a figura e ela me dizia isso. Olha, não se engane, porque quando o chefe da Alcatel for preso, ele vai demorar a sair da cadeia. Eu dizia, olha, se ele for, você acha que vai passar o mesmo tempo que está passando o Roberto Santiago? Ele disse, não, pode ter certeza que vai ser muito mais. Porque o trabalho que o GRAECO está fazendo, o trabalho que o Ministério Público e essa força-tarefa está fazendo aqui na Paraíba, não vai deixar brecha, meu irmão, para esse pessoal ficar por aí tomando vinho e fumando charuto cubano. Não há a menor possibilidade disso. Então, eu entendo, assim como você passa por essa aflição e recebe esses telefonemas, eu também recebo. E eu acho até que Marcelo recebe mais do que todos nós. Porque Marcelo é que bota o telefone dele. É verdade. Mas acontece o seguinte, viu, Helder? Sim. Eu não tenho a menor dúvida. Não sei se na próxima operação vai ser preso já o chefe ou o Lobo Sisudo, o subchefe. O subchefe. O subchefe criminoso, entendeu? O Lobo Sisudo, que tá aí mais próximo de tudo, que tá bichado, totalmente bichado, tá devassado. O Lobo Sisudo ainda não foi preso. Olha, eu acho que... Como é que a gente vai achar que... Você ouviu falar em terceirização do intrometido? Peraí, só pra concluir. Não, você vai voltar, só pra concluir. Você vai voltar. Diga. É pessoal pra você rir. Diga. Eu gosto quando você ri. Já vou começar Eu quero que você ria. Diga. É o seguinte, você vai falar em terceirização do intrometido? Não. É a primeira vez, Gilvan. Mas veja que coisa engraçada. O advogado Pádua, ele mandou a seguinte mensagem: eu estou na maçonaria sem poder sair, mas Dona Lourdes, minha esposa, vai narrando todo o programa para mim. Grande abraço a Pádua. Viu? Então, eu acho o seguinte, Gilvan, pode ter certeza disso, porque não vai ser as ameaças do Lobo Sisudo ou do chefe da Alcatel que vai fazer com que o GRAECO trema, não. Esse pessoal está disposto a mostrar a Paraíba toda essa safadeza, toda essa corrupção, e eles vão agir para que esse pessoal pague pelos crimes que fizeram. Hoje eu não tenho a menor dúvida, você sabe que eu fui um dos maiores críticos de setores do Ministério Público aqui nesse programa. E eu também. E hoje eu dou o braço a torcer. Eu também fui. Eu sei que não é fácil, veja o tempo que o Ministério Público no Rio de Janeiro levou para botar o gatuno Sérgio Cabral na cadeia. Veja o trabalho que Sérgio Moro e aquela equipe de procuradores de Curitiba levaram para colocar a quadrilha petista liderada por Lula e companhia na cadeia. Então, não é o tempo da gente, é o tempo necessário que eles precisam para fazer um trabalho bem feito. E com certeza, quando o chefão da Alcatel for para a grade, for para a cela, ele vai deixar de incomodar muita gente. Eu queria entrar nesse debate. Que Lobo Sisudo virou cachorro magro, viu, Gilvan? Eu queria entrar nesse debate porque eu já ouvi muito se falar, ou Lobo Sisudo, ou alguma figura muito forte do núcleo da organização criminosa estaria trabalhando na linha de envolver figuras do Judiciário, do Ministério Público e outras autoridades, no sentido de que, olha, enquanto estava no poder, gozando do poder, distribuir benesses para algumas autoridades. Você tem que lembrar o seguinte: primeiro, quando você sai do Estado, só pelo fato de ser já exonerado, você já perdeu aquela força que tinha, porque nós vivemos numa sociedade que ela é atraída pelo poder. Quando você está no poder na mídia, as pessoas têm aquela atração por você. Quando você sai da mídia e sai do poder, as pessoas também saem de você. Então, o que é que acontece? Uma figura dessa, e quando você é envolvido como alvo de uma operação como essa, quer seja busca e apreensão, principalmente se for mandado de prisão, o que é que acontece? O seu poder de fogo em relação ao que você vai dizer perde valor. Por quê? Porque você vai dizer o seguinte: não, desembargador Janildo também tem que vir para a cela, para a cadeia. Por quê? Porque eu dei 10 empregos a ele.
Primeiro você vai ter que provar que ele deu 10 empregos. Depois de dar 10 empregos não é crime. Sim, e qual é o crime dele? Que você deu 10 empregos para ele, qual é o crime que ele... Não, ele me favoreceu, e você vai ter que comprovar favorecimento. Então, quer dizer, é muito difícil, a não ser, como acontece na delação premiada, se a figura estiver na organização criminosa. Aí é diferente. Aí é diferente, você faz parte do núcleo de secretários, um agia de uma forma, um agia de outra, é diferente. Mas você querer envolver figuras porque você deu algum cargo, deu alguma ajuda... Não é isso, Marcelo José. Nós falamos em emprego como hipótese. Hipótese. Né? E como fato também acontecido, que aconteceu mesmo. Agora, a outra coisa, uma sentença dada em razão de um benefício, uma sentença dada, acaba com o magistrado. Uma denúncia dada pelo Ministério Público, acaba com o magistrado. Um pedido de extinção de um processo por um promotor, na verdade, uma sentença dada para absolver uma figura. Então, veja bem, não tem nada que não seja desabonador do que ele disser, ainda que seja um simples emprego. É menos desabonador. Mas também não deu emprego de graça, não. Chegou o desembargador e Mas isso será que serve como ameaça dele, que é envolvido? Mas ele tem outra defesa, não sei isso. O que é que ele tem para levar o GAECA a pensar duas vezes sobre trazer ele para dentro do processo? Que ameaça. Eu acho que tem algumas coisas aí que a gente tem que discutir. Sérgio Cabral já ameaçou várias vezes de dizer às figuras do judiciário que estão envolvidas com ele, e até hoje ainda não disse. Até hoje ainda não disse. O próprio juiz daí tinha um corpo fechado. Ele sabe, Sérgio Cabral sabe quem fez favor. Chegou a insinuar, inclusive, alguma relação da família do juiz Breta numa audiência. Aí, Maurílio, agora, se a gente for pensar assim, Gilvan, Pablo Escobar não estava preso nem tinha sido morto. Pois é. Olha, eu queria fazer algumas análises aqui que eu chamo a atenção para vocês. A primeira delas é o seguinte, com relação a essa história de Ricardo Lula. É uma estratégia de comunicação muito clara. Quando você vê os mesmos veículos trazendo essas notícias, Ricardo, encontra com... Até uma moela. Quando os jornalistas ligados ao governo trazem no noticiário, é porque está dentro de uma estratégia de beneficiamento de imagem. Na hora que a imagem está arruinada, né? Ponto 1, associar a imagem de Ricardo à de Lula, que independente de estar preso ou não, é uma das maiores lideranças individuais que esse país já teve, mas que se encontra... Tem um sexo defendido como vítima. E que tem uma série de seguidores aqui que não importa, se Lula for encontrado matando gente, vão continuar aplaudindo, como aplaudiram, por exemplo, muito tempo a defesa que o padre Luiz Couto, inclusive, fez lá em Brasília, quando encontrou com o Cesare Battisti, que era aquele aperto de mão bonita, aquela foto histórica. Outra questão que a gente tem que tratar também. Quando você vê os veículos ligados ao governo falando do estremecimento da relação de João Azevedo e Ricardo Coutinho, e eu não estou dizendo que essa relação não esteja estremecida, mas eu acho que interessa sim ao ex-governador divulgar isso e ao atual, porque, de certo modo, joga a oposição nos braços de João Azevedo. Ora, já tinha colunista hoje ligado ao governo defendendo essa tese, que seria muito bom para a oposição ter João do seu lado, que seria o renascimento da oposição na Paraíba. Que renascimento da oposição coisíssima nenhuma? Esse grupo foi favorecido junto. As eleições foram decididas com recursos da Cruz Vermelha para ambos. E da Cruz Vermelha que a gente sabe se não for muito mais. Então não adianta nesse momento ficar tentando separar, eu sou A, ele é B. Não, vocês fazem parte do mesmo alfabeto. Não tentem fazer esse tipo de defesa absurda. E a última que eu queria fazer também, eu estou tomando a medicação e está me dando muito sono, infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir terminar o programa. Peça, se concentre e aquele lado vidente, seu, aquele mediúnico, porque aí... Estou tentando aqui. Quando você tira de dentro o vidente, né? Aí, meu amigo. E a última que eu queria fazer é o seguinte, não só o ex-governador Ricardo, como diversas lideranças políticas dele vêm defendendo que, olha, esse negócio da Cruz Vermelha, o máximo que isso vai dar é caixa 2. Nananina, não.
Essa defesa com relação mas a aí é uma Caixa 2, técnica de defesa. Eu já pois vi é, isso, ouvi isso um recentemente, absurdo, mas é uma olha, técnica de defesa. eu- Também o seguinte, eles não estão proibidos de inventar Não. defesa, não, e de usar os instrumentos adequados me para dou instrumentalizar a defesa. Eu Isso, me dei lógico. ao trabalho de aperrear alguns colegas que não foi nem doutor Gilvan nem Marcelo, justamente para fazer a diferenciação do que é corrupção e do que é Caixa 2. Eu não vou ler isso aqui, porque está lá no meu blog, quem quiser ler, está lá no blog do Janildo. Mas eu só queria registrar o final aqui da explicação, que é o seguinte: já a Caixa 2 é o ato de receber doação para a campanha e não declarar. O dinheiro circula de forma paralela sem que haja desvios em contratos de governos para financiamento de campanha. E longe é o caso da Paraíba. Então, é o seguinte, amigo, entenda, se teve desvio, se teve propina, não é Caixa 2. Então, essa história de ficar dizendo que a Operação Calvário vai acabar em pizza porque é a Caixa 2, é no mínimo um delírio ou um despreparo de quem está escrevendo a respeito disso. E eu respeito todos os colegas, porque eu também me confundo, às vezes entro também e escrevo besteira. Não estou dizendo aqui que, enfim, já fiz a crítica mesmo, não vou recuar mais não. Mas a grande questão é o seguinte: Caixa 2 é uma coisa, corrupção é outra. Então não tentem enganar as pessoas com essa argumentação também. Só para dizer, contar uma história aqui rápida. Um determinado personagem esteve no Rio, Marcelo? Já tem alguém para patrocinar os adesivos, sabe? Que já não quer que divulgue o nome. Já contactou. Pois é, vai. eu vi. Esteve no Rio de Janeiro e há informações de bastidores indicando que esse personagem teria procurado o consulado do Uruguai no Rio de Janeiro. Rio ou São Paulo? São Paulo. No eixo Rio-São Paulo. Teria procurado esse Soube que tinha sido em São Paulo. em São Paulo. E essa informação circulou em determinados ambientes políticos e está sendo tratada assim com muito cuidado, porque é uma informação que parece preciosíssima, né? É um determinado personagem político que esteve no eixo Rio-São Paulo há poucos dias e que esteve com pessoas do consulado do Uruguai e que pode suscitar... Há amplas possibilidades disso ter acontecido. Há amplas possibilidades nessa fase. Um tipo assim, o que Brizola fez quando foi pro exílio. Eu não sei. Vai vestido de mulher também? Só que Brizola eu sempre fiz questão de dizer, eu achava Brizola e continuo achando ele uma das figuras mais honestas desse país. Pelo menos, né? Apesar de ter sido chamado de El Raton por Fidel Castro, né? Porque Mas, de qualquer sorte, se rendeu ao... essa informação me causou uma certa surpresa, que ela tenha vazado, porque essas operações normalmente elas acontecem sob muito sigilo, né? E a gente não sabe exatamente o que é que isso significa. Eu não sei, a minha inocência não me permite alcançar o que poderia desdobrar a partir desses encontros. Gilvan, o que é que você acha? Eu acho que isso é possível em âmbito político, na medida em que vem aí a tese de que essa figura poderá ser vítima, digamos, de uma acusação política, tanto quanto Lula até hoje diz que responde por crime político, né? Então essa linha de crime político está muito ligada à questão de Lula. Foi também discutida na época que Lula passou a responder pelo primeiro processo, antes da prisão dele, da possibilidade dele ir para o Uruguai também. Você lembra disso? Né? A grande imprensa trouxe que Lula poderia pedir exílio no Uruguai. Defendeu que ele fosse. Defendeu que ele fosse. E aí foi vencedor a tese de que ele deveria ficar no Brasil, porque ele passaria um atestado de culpa se fosse para o Uruguai, e ele ficando no Brasil, com o público que ele tem, levantaria a tese de que ele é vítima de crime político. Ele preferiu optar pela tese de crime político. Tá? Então, isso é inteiramente... Está batendo, especialmente levando em consideração a relação da figura da Paraíba com Lula, né? Dentro do lulopetismo. Né? Então, isso é possível. Agora, eu acho que essa figura daqui também não fará, porque ela está se preparando para adotar a metodologia lulopetista. Né? Porque teria identidade com o movimento lulopetista do Estado da Paraíba. Não é muito expressivo, mas existe. Existe. Agora, não tem como você dissociar a imagem de um líder austero com o líder corrupto. Não tem mais como você manter, né, essa questão da áurea de probidade, de honestidade. Todo mundo está sabendo na Paraíba que isso ruiu. Está a nível zero. Está a nível zero. E os fatos estão caminhando para demonstrar
cabalmente com provas suficientes do que nunca foi austeridade. Nunca houve decência, houve sempre a indecência e não tinha austeridade nenhuma e tudo era uma capa. Como a capa que a gente disse aqui, dá o nome de Dom José Maria Pires para o hospital, onde tem corrupção. Onde já tem corrupção lá no hospital, né? Então, é tudo um artifício, é tudo uma... Ou seja, imagina os dois nomes, um religioso e um da política da Paraíba, Humberto Lucena e Dom José Maria Pires. Né? Então, veja que essa questão é muito grave. Mas antes de passar para o próximo tema, eu queria só lembrar na questão de, por exemplo... Vou lembrar uma informação para você, é só para ilustrar, para você Sim, arrematar com um brilhantismo que lhe é peculiar e habitual. Eu tenho uma informação de pessoas que trabalham com pesquisa nessa área de redes sociais e... Bom, eu faço logo uma pequena prevenção. Não se trata de estar acusando alguém. Trata-se de haver uma constatação a partir de pesquisas feitas em redes sociais. De que, Marcelo? 80% das pessoas que usam redes sociais na Paraíba e que estão acompanhando essa tragédia que é a Operação Calvário, associam 80% a operação ao ex-governador Ricardo Coutinho. 80%. Isso é inteiramente previsível. Quer dizer, é isso que eu estou dizendo. Não tem mais como você na Paraíba inocentar Ricardo Coutinho. Quer dizer, socialmente. Né? Porque esses 20% ainda são os servidores públicos beneficiados por uma ação direta dele. Isso pode representar isso. Empreender. O programa Empreender. Foi o maior programa de financiamento político direto eleitoral que a Paraíba já teve em todos os tempos. Orçamento democrático continua sendo estimulado por vitamina governamental. Aliás, o orçamento democrático, um vereador do PSB de Guarabira denunciou na última segunda-feira um esquema de pessoas que eram colocadas para falar, mas queriam falar de outro tema. O governo elencou 3 prioridades. A senhora queria falar de outra coisa, aí não deixaram a pessoa, botaram, quer dizer, uma coisa direcionada às 3 prioridades que já chegaram prontas para o orçamento democrático. Sempre foi isso, sempre foi uma massa de manobra. Foi o próprio vereador do PSB que denunciou isso, viu, doutor Ivan? Então, isso a gente vem dizendo também há muito tempo que é uma massa de manobra e que tem um projeto perverso de manipulação com financiamento de pessoas. Né? Gilvan, você está sendo convidado. Eu lhe repasso o convite, porque eu sou seu acólito, seu seguidor, né? É o Arraial do Cartacho, que está sendo programado para o dia 8 de junho, não é isso? Junho. A partir das 15 horas, que vai ter como atrações... aqui tem um cavalo. Sim, aqui tem o empresário Tiago Cartacho, tem um cavalo aqui atrás. Mas atrações... Felipe Grilo, ou seja, você pode fazer bastante barulho lá. Rafinha. Não é o Rafinha Bastos, não, né? Não é só Rafinha. Carreta do Mamute. Vixe, deve ser gigantesco, viu, mano? Emiliano por Deus e Fernandinho Dantas. Caceteiro. Esse aí deve ser da sua. Você conhece mais, né, Maurílio? Caceteiros do Forró. Você conhece esse, Maurílio? Não, né? O DJ Sara. E Gilson Mania, olha, Gilson Mania. Essas atrações aqui estão programadas para o Arraial do Cartacho no dia 8 de junho, lá na propriedade, ou lá na fazenda do empresário Tiago Cartacho. Sucesso total. É o homem da Limpe Max. É bom dizer o seguinte, eu perguntei a Lucélio se tinha algum relacionamento familiar com ele. Ele disse, nem se preocupe, nenhum. Entendeu? Aí, assim, convida o Gilvan para ir tomar um vinho nessa festa. Pelo menos eu tenho de procurar, eu tenho de saber se de um olhão azul. Eu tenho de saber quais são os instrumentos que esses caceteiros usam, não é? Porque os internautas estão pedindo assim, leia aí as perguntas da gente, as colocações da gente. Vamos fazer. Aí eu queria só concluir, porque eu deixei de falar sobre essa questão da lei da maconha, chamada lei da maconha, né? Eu acho inteiramente desproposital e inoportuna. E ainda suspeito, não estou nem responsabilizando a autora da matéria, eu suspeito que essas coisas têm outros objetivos. De difundir, ao invés de ser difundir só o aspecto medicinal da maconha, mas difundir a maconha em outros aspectos, em todos os aspectos. Aí entra o recreativo, entra o medicinal, entra o criminoso. Eu acho que é o seguinte, é uma oportunidade para se chamar a atenção para a maconha. Para a maconha, primeiro é isso aí. E entra como pano de fundo essa questão do medicinal. Eu acho uma coisa extrema, vil você usar
o óleo do canabidiol, que é um medicamento sério para gente que tem problemas de saúde grave, para tentar usar isso para fazer de maneira subliminar Você usou as duas defesa do uso recreativo. Você falou de duas. Você falou as duas coisas que para mim são básicas, né? Essa questão de subliminar, né? Subliminar e uso, né? do objeto da discussão, que tem finalidades amplas. Quer dizer, você, ao invés de difundir o uso medicinal da maconha, você define maconha para uso medicinal. Você veja por onde começa a história, né? Tem um aspecto que você tem que observar. Uma matéria dessa, que é certamente polêmica, tira um pouco do foco em relação à Operação Calvário. Cientificamente está em discussão, judicialmente está em discussão ampla, o Poder Judiciário está travando uma discussão sobre isso, né? E você tem de ver isso com muita ponderação, justamente para não transbordar para o que Janildo chamou de uso indevido, né? De tragédias humanas. De tragédias humanas. Então é o seguinte, eu deixaria de fora qualquer apreciação, né, levemente, ainda que fosse levemente favorável a projeto dessa natureza. Quer dizer, eu não identifico como uma boa ação parlamentar. Estou dizendo aqui que Narcos perdeu feio para o Lobo Rei. Batizou. Lobo Rei. Foi batizado. Da Alcateia, sendo em grau superior. Lobo Sisudo. Lobo Rei. É o Alfa, né? O Lobo vamos adotar isso, Lobo Rei, para diz aqui, ó, o homenagem ao Ricardo, internauta. Intrometido, né, Marcelo? Ele é intrometido. Achei que o Pablo Escobar era articulador e estrategista, mas a Orcrim da Paraíba ganhou de cambão. Narcos perdeu feio para Lobo Rei. André Cunha está dizendo, falem dos deputados da Paraíba que votaram contra o COAF. Fizeram muito bem. Vanber está dizendo, Damião, Anastácio, Aguinaldo Ribeiro votaram contra o COAF com Sérgio Moro. Fizeram muito bem. Se eu fosse deputado, também tinha votado. Eu não tinha, não. O COAF é para ficar no setor econômico do Estado, não para ficar na justiça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou admirador de Sérgio Moro como poucos. Agora, acho uma irresponsabilidade isso. Qual é o país no mundo? Me parece que só tem 2 países no mundo que agem dessa forma. Hoje eu estava vendo na CBN, entendeu? Seria o Brasil e o outro que tem aí, que agora me foge a memória. Os grandes países do mundo, esse órgão fiscalizador sempre fica a cargo da área econômica. Ô Marcelo, o que se tem que fazer é o seguinte, é dar autonomia a essa instituição. Eu teria acompanhado, entendeu? Aqui os outros, teria deixado o COAF com o ministro Sérgio Moro. Fazer política contra quem quer que seja. Hoje é contra o PT, hoje é contra o filho de Bolsonaro, hoje é contra o diabo, tá certo? Amanhã vai ser contra mim, vai ser contra Gilvão, vai ser contra outro, contra você, contra quem eles quiserem. Então o que tem que se fazer é como nos Estados Unidos, as agências reguladoras, elas têm autonomia. O que tem que se fazer com o COAF é isso, ele tem que ter autonomia, não depender de ministro da Economia, ministro da Justiça, ou seja lá quem for. Precisou. Aí, o COAF denunciou o filho de Bolsonaro, denunciou figuras do PT, denunciou o diabo aí sem precisar disso, então não tem nada a ver. Aqui no Brasil tem essa história de se criar uma fantasia em torno de determinadas coisas porque fulaninho quer abraçar, não, eu quero aqui do meu lado, porque aqui do meu lado eu vou fazer do meu jeito. Não pode ser assim. Eu acho o Sérgio Moro uma figura brilhante do país, uma figura que orgulha o Brasil lá fora. E pela experiência dele, pelo grau de conhecimento em relação à investigação de crimes de lavagem de dinheiro, se ele teve essa concepção, não sou eu que vou ser contra Sérgio Moro com o seu conhecimento, com a sua especialidade. Eu seria favorável que ficasse com ele, Ministério da Justiça. Tão tóxico terrível, da nossa, corrupção e lavagem de dinheiro. Da nossa política. E a movimentação financeira, isso foi uma conclusão brilhante da Lava Jato, que o caminho para se achar a corrupção era seguindo o caminho do dinheiro, e é por isso que seria interessante. Agora, por outro lado, Maurílio falou uma coisa interessante também, que é a independência de uma agência reguladora. Também não seria mal se o COAF fosse transformado, e parece que é isso que propõe o governo Bolsonaro, de transformar o COAF numa agência fiscalizadora, e aí ela seria independente e continuaria informando o Ministério da Justiça. O
grande problema é que nesse vai e vem, eu acho que a classe política se expõe demais. Nós temos, por exemplo, nós tivemos... Eu não sei os senhores aqui, Helder e Marcelo, mas eu coloquei ontem à noite, quando teve a votação do COAF, eu coloquei uma matéria com os deputados que votaram a favor e contra, e o meu blog quase sai do ar pela quantidade de acesso. Eu até fiquei surpreso que ele é novinho, né, não tem tanto acesso, e teve um acesso astronômico. O que isso indica? Indica que a classe política que votou ou contra ou a favor gerou uma reação junto à população. E essa reação pode ser positiva ou negativa. Debates como esse estão desgastando a classe política, esse prolongamento da discussão referente à reforma da Previdência. Se o Congresso acredita que está ganhando com isso, eu não acredito nisso. Então, acho que ou a classe política começa a rever os seus posicionamentos nos próximos meses, ou vai pagar um preço muito caro. Mas, Janildo, olha, é preciso que se veja o seguinte, eu acho que o deputado tem que ter autonomia. Ele faz a campanha dele, prometendo como é que ele vai se comportar no Congresso. Está aqui Gilvan, que já foi deputado. Se você for votar pela emoção popular, então tenha paciência, meu amigo. Aí você vamos fazer uma eleição a cada votação que tiver. Agora, e aí você vai para a rua defender esses absurdos. O deputado tem a liberdade dele, o povo tem a liberdade de criticar o deputado. E tem direito de corrigir a cada 4 anos o seu erro. O povo tem direito sim de criticar os deputados. Se eu fosse deputado, toda vez que eu fosse votar alguma coisa, tem uma coisa aqui que eu discordo totalmente de Pedro Cunha Lima. Eu tenho o maior respeito por Cássio, por ele também, mas eu acho esse menino feito aquelas marionetes que procura agradar o povo sem saber o que é que está fazendo, tá certo? E aí, muitas das vezes, você vai naquela onda de não vou votar porque estou agradando o povo, e no fim termina ferrando lá na frente a nação. Não pode ser assim, bicho. Deputado tem que ter posição, tem que assumir. Entendeu? Aquilo que ele está fazendo, ele tem que ter convicção de que ele está fazendo, independente do que o eleitor tá pensando. O eleitor votou com ele na eleição, no dia da eleição. Deu a ele um aval para que ele exerça o mandato dele durante 4 anos. Então ele tem que exercer. Estou achando as colocações do deputado Pedro muito boas, muito sensatas. Eu também discordo. Eu acho que a atual legislatura da bancada paraibana é um dos deputados federais mais bem preparados. Eu acho que ele é muito demagogo. Essa é a minha opinião pessoal. Entendeu? Eu acho que ele faz mais demagogia do que serviço ao Estado. Entendeu? Esse é o meu pensamento. Eu discordo do amigo aí. Ótimo, não tem problema. Vou dar uma opinião sobre isso. Primeiro, em relação a Pedro Cunha Lima, que eu acho ele uma promessa uma promessa parlamentar, porque eu não estou dizendo que agora, porque ele está em processo de amadurecimento, ele é muito jovem, mas as posições dele são muito representativas de um cara que age acima da idade, como se mais idade tivesse, né? Ele é precoce. Né? Ele age de forma, digamos, independente, porque ele é filho de Cássio, quer dizer, ser filho de Cássio leva a gente a crer que não possa discrepar, o filho não possa discrepar muito do pai. O pai é uma figura pública, né? Foi tudo na República, na instância estadual e também no Senado Nacional, porque terminou de exercer o mandato de senador. Então, eu acho que Pedro se prepara para ser um grande parlamentar e, a partir daí, até chegar à governança do Estado da Paraíba em pouco tempo. Não acho que ele vai demorar muito a ser governador do Estado se ele continuar construindo o perfil seguro que ele está construindo. Lógico que tem os problemas ainda da maturidade política, né, que ele é muito jovem. Isso acontece com o Wilson Filho, isso acontece com o Efraim, isso acontece com os outros da geração mais nova. Eles estão amadurecendo, por isso que esses são os grandes líderes do futuro. O Hugo Mota são os grandes líderes do futuro se não sofrerem atropelos graves. O atropelo que eu estou dizendo são perdas de ordem moral, né? Então, acho que Pedro é muito... Estou com o Maurício fica preocupado de qualquer forma que não vai se exigir maturidade de quem não tem muita idade, né? Não se exige maturidade de quem não tem muita idade. Com relação ao papel do parlamentar, primeiro o seguinte, o parlamentar ele tem de obedecer, digamos, a muitas questões que não são só dele. Por exemplo, as questões do Nordeste brasileiro, como regiões discriminadas, então, para todos os parlamentares que aqui da região surgem, é um dever. Você tem um dever de defender as questões do Nordeste. Eu já vi maioria de parlamentares do Nordeste vendendo o Nordeste. Eu já assisti isso. Né, votando com o governo federal
em programas governamentais que discriminam o Nordeste brasileiro. A troco de quê? De dinheiro mesmo, a troco de emendas parlamentares, de favores do Poder Executivo. Eu já vi isso inúmeras vezes. E, aliás, o nosso atraso com relação a outras regiões do país é decorrente disso, da venda do apoio parlamentar à presidência da República, ao Poder Executivo, a troco de vantagens pessoais para o parlamentar. Isso é histórico. Eu estou dizendo isso porque isso é histórico. Eu já presenciei, mas isso é histórico. Então, acho que o parlamentar tem um dever com relação às questões cruciais de sua região, seja no estado da Paraíba, que seja em segundo plano na região Nordeste, para depois ele ter o raciocinar como os interesses do Brasil. Ele é da região nordestina, que tem problemas graves de fome, de miséria, de endemias, problemas sanitários, problemas de subdesenvolvimento, problemas de educação, problemas sérios. Então o cara tem de ser um guerreiro em defesa da região, até com ameaça de um dia se separar do Brasil, que é que faz na Europa. Né? Regiões discriminadas se levantam e pedem até emancipação e fazem guerras. Aliás, como foi o pai dele, né, fazem guerras e fazem guerra. Aqui nós não temos guerra nenhuma, a guerra é aqui para levar vantagem. Eu já pertenci a uma bancada nordestina, quando eu cheguei lá, os caras estavam se vendendo, eu achei que não devia pertencer mais a ela. Eu ia fazer papel de idiota. Tava os caras, reagia, aí via um benefício, os caras abandonavam até, não ia mais nem às reuniões da bancada nordestina. Né? Quem fazia esse papel, alguns líderes faziam esse papel, a troco também de muitas vantagens, como na Bahia fazia Antônio Carlos Magalhães. Ele defendia a Bahia acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. E conseguiu muito. E conseguiu muito. Né? Fazia, no Ceará, os políticos do Ceará foram defender muito. Os políticos de Pernambuco sempre defenderam acima de qualquer coisa. Quer dizer, a ponto até de ameaçar a República. Quando você chega para os estados pobres, aí ninguém reage, não tem voz, não tem prestígio, não tem tamanho. Né? João Agripino, por exemplo, foi um líder que no Congresso Nacional, ele e Agimir Figueiredo, no tempo deles, se impôs, gritou mesmo, berrou, né, e conseguiram alguns favores. Mas, por exemplo, transposição. Transposição foi mais um agrado de Fernando Henrique Cardoso, porque quis fazer, né, logo no início, porque quis fazer, e Lula, porque fez depois, do que uma cobrança sistemática. Quantos deputados vocês viram aqui cair em defesa da transposição? Só um. Marcondes Gadelha. Marcondes Gadelha. Solitariamente. Marcondes Gadelha e Quintana. Né? Tida como a obra, eu estou dizendo no plano nacional, do plano nacional. Então você pega a obra mais importante para a região, menos importante do que a propaganda diz, porque ela não serve para abastecer todos os municípios, ela não serve para salvar o rebanho de animais, não serve para todas as coisas, é menos importante do que a propaganda oficial diz, mas só um parlamentar caiu em defesa dela. Olha, veja como são as coisas. A obra tida como obra redentora, a obra secular, mais do que secular. Então, veja bem, não dá para você confiar em deputados que não se engajam nas grandes causas. Outra coisa, quando você tem um conflito religioso, você tem uma matéria legislativa, por exemplo, que diz respeito a igrejas, aí você tem que ser muito atento. Se você pertence a uma igreja, então você tem de ouvir a sua igreja, porque ela está na sua base parlamentar de eleição. Então você vai defender, por exemplo, quando aquela lei do sossego com relação às igrejas evangélicas, para fechar as igrejas evangélicas, que faziam cultos ruidosos, então todo o cara que foi eleito por aquela base, ele cai em defesa. Um deputado federal, por exemplo, que foi eleito por um segmento, polícia militar, servidores da educação, então ele tem, quando aquelas questões estiverem em causa, ele tem dever de fidelidade com a base dele. Movimento LGBT, por exemplo. Movimento LGBT. Então todos os caras que estão nesse movimento têm de cair em defesa. Porque senão a pauta deles, né? Agora, quando os interesses forem do Brasil, como a questão dessa do COAF, então, e que está sendo colocada entre criminosos, parlamentares criminosos e suspeitos de crime e não criminosos, você tem que ter muito cuidado, senão você pode ser rotulado. Então, se eu estivesse lá, por exemplo, eu ia imaginar, olha, eu não sou a favor de quem detém o controle do sigilo bancário, né, ter muita autoridade. Porque isso é delicado, muito delicado, né? Muito delicado. Então eu não sou. Mas eu também, nessa onda de criminalidade, eu sabendo que esse é um instrumento poderoso de investigação criminal, eu sou a favor. Veja como são as coisas. Isso não é uma questão delicada, é uma dualidade. Quer dizer, eu não sou a favor, em condições normais, de que o COAF tenha mais poder do que tem. E se for para o Ministério da Justiça, encarregado também de fazer investigações, já acho uma certa temeridade. Mas para devastar a criminalidade no Brasil, no nível em que ela se encontra, o bem que isso faz ao país, recorrer isso numa circunstância como essa, eu sou inteiramente a favor.
E se eu disser que o COAF foi extremamente importante para mapear movimentações aqui Pô, na Paraíba é isso que eu estou dizendo. e que estão diretamente ligadas a esse assunto que nos o que é que trouxe Marcelo pra José cá? disse? Marcelo José disse que o cara que fez a maior investigação, né, da corrupção no país em todos os tempos, o cara sabia a importância que tinha o COAF à disposição, por exemplo, do Ministério Público. Ele sabia disso. Porque todos os promotores que trabalharam com ele diziam da importância do COAF, traziam para ele informações preciosas a partir do COAF. Então esse cara hoje é ministro da Justiça, ele não é mais um juiz. Os magistrados que atuaram com ele sabem da importância disso. Então eles são especialistas que sabem o valor que isso tem para efeito de investigação e para efeito de obtenção de prova. Fala você, que você não falou, você é o parlamentar que não se explicou. Você E o sabe, lixo? Será que... eu vou chegar no lixo, mas antes eu vou para um certo Vá, luxo. vá. Você sabe que seu telefone pode estar grampeado, o de Maurílio não. Por quê? Só um, você tem dois. Maurílio tem muito mais merecimento do que eu. Não, meu? Só tem um grampeado de Eu acho Maurílio. que Inclusive o foi meu, para sim. cuiar hoje. Ele Porque foi para Maurílio cuiar hoje. tem um celular secreto. Eu acho que o meu, eles não têm coragem de publicar o que eu falo. É. Mas você, Jandil, trouxe aqui há poucos dias essa história. Isso. Só para explicar, essa questão do grampo, ele é sazonal. Por exemplo, aqui próximo, esse equipamento que a gente revelou aqui, que inclusive o deputado Valber Virgulino ligou para mim pedindo a listagem dos equipamentos, e eu ainda não passei, porque quando a gente recebe o material de uma fonte, inicialmente a gente descobre até onde a gente pode ir, e eu vou estar passando 100% desse material para todos os interessados em saber. Esse equipamento de escuta, ele permite que o grampo não seja em cima de um aparelho, mas o carro, por exemplo, para próximo aqui, ele abre a maleta, pega todos os celulares que estão aqui nessa área que está direcionada aí a antena dele, e aí ele escolhe qual aparelho ele vai grampear ou quais aparelhos paralelamente ele vai grampear. Então é um equipamento extraordinário, que na verdade, era usado em outros estados, é usado em outros estados, por exemplo, para casos de sequestro. Porque você está dentro de uma casa que tem um sequestrador, tem a vítima lá do sequestro, e você quer falar com o sequestrador e quer saber o que ele está conversando. Quer captar. E quer usar eventualmente aquele telefone até como uma escuta ambiente. Então tudo isso é possível ser feito. Agora, qual é a grande questão? A culpa não é do equipamento, a culpa é do uso. Se o uso for adequado, não há o menor problema. E que fique claro que eu volto a dizer, eu não estou dizendo que por causa de um equipamento o uso está sendo errado, mas o que a gente escuta... Isso é de menos, Janildo, isso é de menos. Nós já fomos gravados, todos aqui, nós já fomos gravados por instrumentos que o Poder Judiciário e o Ministério Público usam ou validam para a escuta de criminosos. Como isso é possível? Então, um delegado, e o que tem de puxa-saco do governo não está no gibi, fazendo jogo de governo não está no gibi, já fizeram inclusive contra os colegas aqui mesmo, colegas dele. Ele quer gravar, por exemplo, uma gangue de traficantes. Então ele apresenta a relação dos telefonemas das pessoas que precisam ser gravadas. E ali com 10 telefonemas, bota o meu, bota o seu, bota o outro. Sem dizer nada, sem dizer O oficial nada. da polícia me confirmava. Tem isso, aconteceu a larga no governo Ricardo Coutinho. Então é o seguinte, aí botam o meu telefone, botam o seu, cada processo, são inúmeros processos, são centenas de processos de autorização para grampear. Aí vão grampear, ele quer grampear, mas não vai dizer que é o telefone de Gilvan Freire, né? Porque não vai cometer um crime. Então ele bota que é o telefone da gangue. A gangue, aí quais são os telefones? Bota 10 telefones no meio, bota o meu, ou bota o seu. Pode botar 20 telefones, porque há investigações que envolvem mais de 30 ramais de telefone. Então bota ramal. Nós já fomos grampeados, nós aqui já fomos grampeados várias vezes nesse procedimento. O juiz não sabe que ali no meio, no miolo, tem um telefone de uma pessoa politicamente adversária do governo,
que precisa ser grampeado para divulgar segredos, para não fazer chantagem depois com a pessoa. Então o juiz não sabe e defere. Teve um caso clássico, o Maurílio vai se lembrar dessa história. Eu me lembro de um caso, mas sério que eu tava grampeado, aí o cara que mandou me grampear terminou descobrindo que era corno, porque eu disse aqui numa gravação que ele estava levando um chifre e ele terminou levando. Você cometeu um crime um crime de injúria, de injuriar a mulher do cara. Não era verdade. Foi em confidência, Era verdade. Então, teve um caso curiosíssimo com relação aliás, a conversa foi comigo, inclusive. Inclusive a conversa foi com o Helder. Teve um caso engraçado, na verdade, bom, enfim, não sei qual análise que eu posso fazer. Existe uma figura que foi procurar, a minha, Maurílio e Clício, na época nós estávamos no Clique, denunciar um escândalo muito sério. E aí ele nos contou... O Clício tinha mandado aqui um pedido para eu convidar ele para o programa, né? E eu convidei, mas infelizmente ele não apareceu. Mas tudo bem, ele está muito ocupado. Aí, o que acontece? O cara nos procurou lá, fez a denúncia, inclusive essa denúncia ganhou as páginas de uma revista nacional. Foi um escândalo de uma proporção gigantesca. No outro dia, divulgaram, certo, as conversas da esposa dele, na época, conversando com outro camarada e marcando um encontro. E aí, coitado, uma situação horrorosa. Eu não sei se vocês se lembram desse assunto, mas uma situação muito constrangedora para o rapaz e para a família dele toda, acabou passando por isso. Era verdade, né? Realmente tinha essa questão lá, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que grampearam o celular dele e da família dele para atacá-lo assim que ele fez uma denúncia de corrupção. Para você ver a gravidade disso. Olha... Aliás, Janildo, só para concluir, esse oficial me dizia o seguinte, até foi ele que sugeriu que eu pedisse para a Valber ligar para você, porque eles querem fazer um requerimento lá na Assembleia para... O que eles querem é exatamente isso que Gilvan está dizendo aqui. Certo? Vou até me antecipar. Eles querem a relação dos telefones que foram grampeados. E ele me dizia o seguinte, Maurílio, se acontecer aqui, você vai ver a confusão que vai ser gerada na Paraíba. Vai ser pior do que aquela que... No Mato Grosso, aquele cara do Mato Grosso, governador do Mato Grosso, foi promotor público. Em carreira, o cara fez um sucesso imenso, né, transformou-se num ícone do Ministério Público lá. Aí foi para o governo e começou a grampear. Uma imbecilidade tão grande que foi logo descoberto. Pedro Taques. Nos primeiros grampos ele foi descoberto. Perdeu a eleição. Né, destruiu toda a carreira dele. Porque mais um promotor, um cara legalista, né, o cara, se passar para isso, estava grampeando adversário. Ô Gilvan, você sabe o que é que significa o processo número 1070? Você sabe. É um processo que tramita no Tribunal de Contas do Estado e que está sendo objeto de investigação por parte do GAECO, do Ministério Público, e que envolve a dispensa, olha só, de licitação da empresa Limpmax, nós falamos agora há pouco do empresário, da lancha e dos aras e tudo mais, da festa que você foi convidado para participar. E essa licitação teve um valor, é uma licitação com dispensa de licitação, no valor de R$ 1.486.000. Isso foi realizado nos primeiros dias de janeiro do ano passado. E é o que acontece, 2 meses depois houve um aditivo de mais R$ 1.200.000. E a verdade é que entre 2017 e 2018, essa empresa faturou R$10 milhões e R$500.000 na cidade do Conde. Esses dados todos constam do processo, mas também pode ser disponibilizado, quem quiser, pode só acessar o Sagres, que está tudo lá, bem discriminado. E aí o que acontece? Na delação da ex-secretária Livânia Farias, houve um momento em que ela revelou que, de fato, essa empresa Limpmax tinha ligações com o governo. O GAECO hoje, viu, Janildo, investiga quem seria provavelmente outros sócios ocultos, agentes políticos da região de Sousa, porque a empresa tem sede em Sousa. E o detalhe, Maurílio até já falou aqui num programa anterior, é que eles se instalaram na região do Conde, logo depois da eleição da prefeita Márcia, antes mesmo dela tomar posse, eles conseguiram um terreno da Cinep, aí é um outro viés de investigação, porque houve uma farra de distribuição do terreno da Cinep com fins eleitoreiros, e lá eles se instalaram antes da prefeita tomar posse, e já se instalaram com o objetivo de
ganharam a licitação e ganharam porque foi com dispensa e não tinha nem concorrência. Tá certo? Então a empresa já faturou isso aí. Esse ano já tem contrato, em 2019, que está sendo objeto de investigação também do GAECO, do Ministério Público, porque veio aí uma ligação perigosa. Contrato emergencial, né? E continua sendo, né, desse tipo de contrato emergencial, que dá quase R$500 mil por mês, com detalhe, Marcelo, que durante a gestão da a ex-prefeita Tatiana Lundgren Corrêa, o serviço de coleta do lixo lá no estado do Conde e Praias era R$250 mil. O contrato saltou de R$250 mil para R$500 mil por mês, que é esse o valor que é pago. Essa empresa, como você já falou também aqui, teve um crescimento avassalador, que tem uma frota de caminhões que é uma das maiores do Nordeste. E hoje ela opera também em Bahia. Aí ela ganhou a licitação em Bahia também dessa forma. Lá também foi o contrato emergencial. Com dispensa de licitação com o prefeito Berg Lima. Uma queixa horrorosa com relação à coleta de lixo em Bahia. Quer dizer, não é Limp Max, é Limp Mínimo, né? Romualdo Costa só quer falar de Lobo Sisudo. Ele está dizendo o seguinte: olha, Lobo Sisudo tem ido assistir à missa, mas domingo aconteceu um fato que todo mundo achou estranho. Estava lá o padre celebrando a missa e Lobo Sisudo lá, acompanhando a missa. Quando chegou a hora, um determinado momento da missa, que o padre falou no vinho, aí Lobo Sisudo levantou-se e deu a cara, foi embora, não voltou mais na missa. E Antônio Carlos Soares Dias está dizendo o seguinte: ele era procurador da República, com o Pedro Táxi, e professor de cursinhos. Verdade, isso, é procurador da República. Uma sumidade em direito, a ponto de chamar Rosa Weber de analfabeta jurídica, era Pedro Táxi. Aliás, eu inclusive assisti a aula dele, porque ele é professor de direito constitucional. Eu sou apaixonado por aulas de direito constitucional. E Pedro Táxi era na sumidade. Cursinhos nacionais, ao vivo, transmitido como a gente faz hoje, Intrometidos, ele lá. E a plateia de estudantes e o Brasil inteiro assistindo. Infelizmente, aconteceu isso. E aí, veja o resultado. Ainda concluindo com a matéria, só para concluir essa matéria dessa empresa lá de Souza, que você foi convidado para participar da festa, dia 8. Você foi convidado? Fui também, mas todos nós fomos convidados. Agora eu não recebi convite, não. Acabei de receber a informação de que a festa foi cancelada. Então a gente cancela. Duas informações. Nós estamos livres desse comprometimento. Duas informações chegaram de Souza agora. Que é isso, Chanildo? Controle-se. O dia que recebe o convite. Já tinha. Você passou esse negócio para eu receber as cacetadas lá, já tinha muita gente me censurando aqui. Sim, pois é. Então o que acontece? Não, eu tô livre. A festa foi cancelada e está havendo um problema gravíssimo na cidade, porque Coloral, que é o sobrinho de Livânia, está sendo cobrado lá, porque parece que ele comprou ingressos para uma festa de folia, Souza Folia, e a festa não foi realizada e as pessoas estão querendo que ele devolva o dinheiro dos ingressos. Isso está criando um problema muito grave lá em Souza, é a pessoa que me diz aqui. E mais pessoas que aparecem na fotografia. O que eu sabia era que essa festa tinha sido cancelada. Foi cancelada, mas já tinha sido vendido lá, abadás, essas coisas todas. Você me falando, eu sou tão imbecil, que você falando aí sobre cartaz, eu dizer, mas como é que os cartazes do irmão Cardinal vão fazer uma besteira dessa? Não. Eu querendo responsabilidade. Esse é outro tipo de cartaz. Mas quando você disse, eu não peguei. É porque ele é Tiago Araújo Cartaz Sá. É o do cavalo branco. O dono da empresa. É o dono da empresa, Segundo um cartacho de origem, sim, disse a mim que ele não tem nada de cartacho. Não, ele não pode não ter, mas que ele tem no sobrenome cartacho. Ele adota inclusive no Instagram tem lá, cartacho e mais. Aliás, eu queria até registrar aqui, mas tem outro detalhe para arrematar aí, que é curioso. Um companheiro nosso de imprensa lá em Souza que disse que está sofrendo uma pressão muito grande. Né? É verdade, eu também tenho conhecimento disso. Por conta da divulgação dessa história do lixo. Exatamente. Agora, esse surto religioso que está vendo nas pessoas da Calvário, na mira da Calvário. Está vendo o que é uma... É porque tem um deles que agora está atuando como diácono. Sim. Na igreja.